Este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com. Fala galera, beleza? Vocês estão no Inside Cars, mais precisamente no Insidecast, o podcast do Inside Cars. Sejam muito bem-vindos. Estou aqui com meu amigo e sócio, Lipe Paiga. Muito bem. Seja muito bem-vindo você também. Por favor, muito obrigado. Apresente o nosso convidado. Hoje estamos aqui com Sidney Curcio Jr., o nosso querido amigo que é dono do melhor Instagram de todos que eu conheço. Aliás, o melhor que eu sigo. Abandonados BR. Muito bem, boa noite, Sidney. Boa noite, Lipe. Vaz, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado Prazer por você ter vindo. Nosso. O prazer é todo nosso. Todo nosso. Vamos falar... Olha, nós até ganhamos adesivinhos aqui. Eu ia ó. falar isso. A gente costuma falar no começo dos nossos apoiadores, né? Mas vamos falar aqui, ó, adesivinhos do Abandonados. Adesivos, ó, aqui. Tem a lojinha, né? Deu foco. Sim, a gente tem uma parceria para divulgar a venda dos adesivos. Muito bem, muito bem. Então entre lá no Abandonados. Patrocinar a gasolina para caçar abandonado, né? É isso aí. Sidney, seja muito bem-vindo. Se você ainda não entrou lá no AbandonadosBR, @AbandonadosBR, entre, porque é muito legal. Só agradecer ao pessoal da The Garage, né? Porque o pessoal está corrigindo a gente, que a gente fala The Garage, e o certo de verdade é The Garage, né? Então, pessoal da The Garage, se gosta de carro antigo, entra aí, thegarage.com.br, certo? E vai ver, cara, os caras têm um absurdo de quantidade de carro bom, carro antigo, Cara, colecionável. você viu, né? Quanto tempo você chegou antes? Só para dar uma olhada. Uma meia hora. E eu tô encantado. Não cansei de ver e ainda quero voltar para ver mais. É um absurdo, é realmente um absurdo, não só pela quantidade, mas pela qualidade dos carros do pessoal aqui. São mais de 70 carros. Então, no Instagram é TheGarage_BR e o site, o Paulo Vaz já falou, thegarage.com.br. É isso aí. E se gosta de fazer aposta também, vai lá no betmais.com, faz aposta, gosta de Fórmula 1, NASCAR, né, Lipe? Futebol, golfe, golfe, tênis. cricket, o que você gostar de esporte, tem lá para você fazer a sua aposta. E se você colocar o nosso promo code, né, Inside Cars, no seu primeiro depósito, no seu primeiro aporte de dinheiro no site, o BetMais dobra o valor para você até R$300. Então colocou R$100, BetMais coloca mais R$100, R$200, coloca mais R$200, R$300, coloca mais R$300 para você gastar sem culpa e à vontade. Aliás, isso aí? gastar não, ganhar, que é o mais importante. Ou seja, você bota 300, vira 600 e aí depende de você quanto esse dinheiro vai virar. É isso aí, é isso aí. Vamos lá, seu Sidney. Bora. Cara, o Sidney, se vocês acompanham nossas lives, ele já apareceu algumas vezes lá, mas faz tempo, né? Faz. A última foi em janeiro do ano passado. Janeiro de 2021. 21. Isso aí. Ou seja, 1 ano e meio. Bom, é que a gente também não tem feito muitas lives ultimamente, inclusive os membros sempre reclamam com a gente sobre isso. Virou piada, né, no grupo de membros. Virou piada no grupo de membros, exato. É verdade. No WhatsApp, os caras tiram sarro da nossa cara. Mas, de qualquer forma, faz tempo, né? A gente precisa combinar de fazer outra live. Bater um papo. É gostoso. É, uma delícia. Bom, A interatividade é ótima, né? hoje eu estou muito feliz que deu certo da gente Tô. conseguir trazer você vir aqui contar suas histórias, porque é isso que importa. Esse Insidecast foi criado para isso, cara, para contar as histórias das pessoas, as histórias com os carros e com o mundo automotivo. Então, é isso que a gente quer saber. E é o que eu gosto. O Paulo Vaz sempre começa com uma pergunta muito boa, né, Paulo Vaz? É verdade, eu sempre começo, né? Então pode começar. Eu vou tentar lembrar qual pergunta que é essa. Brincadeira. Cara, a gente sempre começa aqui perguntando qual que é a tua relação com o carro antes do abandonado, né? Porque as pessoas acham, só para dar um disclaimerzinho aqui, as pessoas acham que a gente simplesmente apareceu fazendo essas coisas do nada, né? E muitas vezes as pessoas não sabem todo o caminho que é feito até chegar no ponto que está.
Qual é a sua relação com o carro? Vem de família? Você já nasceu gostando do cheiro de gasolina? Como é que é? Então, eu sempre falo que carro, para mim, é um significado da minha existência, porque sempre esteve ligado. Eu nasci, cresci numa rua que passava muito ônibus. E aí meu pai, para me distrair, me levava para vê-los ali no portão. E aí eu ficava bibigandão, apontando para os ônibus. E ali eu comecei a identificar o que era um Fusca, o que era uma Brasília, que meu pai tinha uma. E quando eu fui ver uma das fotos que eu mais gosto da minha infância, eu sentadinho ao volante da Brasília, tentando esticar o pé direito na direção do pedal do acelerador. Então eu cresci com isso do carro. Meu pai nunca trabalhou com isso, nem vou, nunca tive nenhuma influência familiar, mas ele o não gosto. gostava? Não, era indiferente. Também era indiferente. Sempre tentaram me incentivar a gostar mais de futebol, mas carro me despertava algo. Eu me sentia confortável em lidar com carros. Então, brinquedo, criava uma história na escola. Tinha que ter carros imaginários, carros que eu queria ter. Quando eu fui ver a redação, tinha carro, meu desenho tinha carro. Eu brincava muito de Lego, então eu fazia carros. Eu Então, também. adorava. Cara, isso é muito louco, né? Porque eu costumo até falar aqui, algumas vezes, o Lipe vem de uma família de amantes de carro. Né? Ele nasceu com isso. O pai dele, acho que teu avô também já gostava, não? Meu avô não, cara, mas a minha avó. Ah, Minha é verdade, avó sua curtia. avó, né? É. Eu sou A família meio da assim. minha avó, né? Meu bisavô, né? Aham. Por parte do meu pai, né? O pai da minha avó. Olha lá, vocês que nunca veem o Cauê, olha o Cauê aí. Ó. Olha aí. Olha lá, A ele produção, aparece produção. de vez em quando. A minha avó gostava, a família da meu bisavô gostava muito, a minha avó gostava, os irmãos da minha avó gostavam, então é um negócio que veio dali. O meu avô nunca foi muito chegado assim. Entendi. Eu achava que era o contrário. Não. Mas enfim, o Lipe vem de uma família que já é, né, gerações de carro. Eu não. É uma coisa que eu tive que aprender ali, né? E, pô, inclusive a minha amizade com ele começou por causa de carro. A minha amizade com o Kifuri começou por causa de carro, lá atrás, né? Então é bem legal isso como algo que não é para ser, acontece, né? Eu nunca imaginei lidar com algo com carros, né? Porque toda a minha formação foi distinta. Eu nunca gostei muito de matemática e eu queria fazer engenharia mecânica. Eu falei, como que eu vou fazer? Não ia me dar muito bem. Então eu fui buscando algo que o carro pudesse me trazer alegria ali, a participação. Então era evento, era corrida, era revista, era ir no salão do automóvel, era pegar aqueles catálogos na concessionária, quando ainda tinha, fazia coleção disso, armazenava e até que chegou um dia que eu falei assim, eu preciso buscar algo nos carros. E aí a observação dos carros abandonados na rua me deu aquele estalo de por que não contar a história deles, por que não eternizá-los? E aí eu comecei a registrar. Vamos um pouquinho antes. A tua formação é o quê? Eu fiz direito. Ah, você fez direito? Rapaz. Ah, que legal. Você é Sabia, advogado? Não, eu sou bacharel, eu nunca quis advogar. Não. Tá. Eu queria trabalhar com consultoria em segurança da informação, tecnologia, tudo envolvendo a parte legal. E ali eu, nunca exercitei algo vinculado com carro. E aí o direito, sabe, o máximo, direito de trânsito, envolvendo legislação, mas nada aprofundado. Ah, que maluco, cara, que legal isso. Que loucura. Que louco. Bom, Bom, eu também é outra coisa que eu falo, eu sou economista e tô aqui. Então, né, eu acho que é isso, algo que é tão aprofundado nunca sai, né? Sim. Acaba nunca saindo. Mas e aí, você já pensou no Abandonados já pro Instagram? Porque eu tinha mais de 1000 fotos guardadas. 1000. Você só tirava foto de carro registrava, abandonado e pronto. eu viajava o Brasil todo fazendo trabalho de consultoria, então chegava, por exemplo, em Brasília. Brasília tem 2 aviões lá abandonados da Transbrasil. Tem. Inclusive um deles foi o primeiro 767 do Brasil, da América Latina. Tirava foto. Aí Fortaleza, um monte de avião parado lá, tirava foto. E aí aquilo eu ia guardando. Chegava na cidade, um carro, legal. Outro carro. Chegou uma hora que eu tinha 1000 fotos. Aí eu falei, quer saber, eu vou apagar isso aqui. Aí eu falei, por que eu não coloco isso no Instagram? Tem tanto Instagram legal, de várias coisas, de vários temas. Vou fazer isso aqui. Eu sabia que tinha algumas páginas que exploravam abandono fora do Brasil. E aí eu falei, por que não fazer uma só de carro? Eu teria, teoricamente, com quem compartilhar. Postei. 2 dias depois já tinha mais de 100 seguidores. Uma semana, 1000. Eu falei, opa, tem alguma coisa de diferente aqui. Tem. E ali desenrolou bastante coisa legal. Cara, que coisa maluca, né? E é muito doido, porque eu não sei vocês, Paulo, mas eu vejo um negócio abandonado na rua e já fico querendo saber quem é o dono, por que está abandonado,
Não, eu acho que o cara todo não quer mundo. vender. Você reparava Todo antes? mundo. Sempre. Sempre reparou? Tem gente que me manda mensagem, eu não reparava e agora eu reparo. Depois que conheci a página. Então eu tenho essas duas vertentes. Não, eu quem sempre nunca reparei. reparou e quem sempre reparou. Mas talvez não pensava na história. Não, na verdade, a grande diferença que o seu Instagram fez pra mim foi que agora eu tiro as fotos dos carros e mando pra você. Então eu tento, sempre que eu passo, eu tento tirar foto ou fazer vídeo, Ver alguma uma- coisa assim, e te mandar. Mas eu sempre... Cara, eu morava ali no Campo Belo, num raio de 2 quarteirões para cada lado, 2 para cima, para baixo não, porque um para baixo já era a Roberto Marinho. Mas ali num raio, 2 para o lado, 2 para o outro, 2 para cima, Uma região com muito carro ali. tinha 13 carros abandonados Minha Nossa Senhora. nessa volta aí. Tinha Região, 13. região característica. Um dia eu ali. até falei pro Nardini, eu falei, cara, olha que coisa maluca. Isso ali, tipo, entre a Leporácia, a Zacarias e a Gabriela Danúzio. Tinha Caramba. 13 carros. Eu falei pra ele, ele falou, cara, para de falar disso, velho. Quanto mais você falar, mais os caras vão aparecer aqui querendo roubar peça. Não fala mais disso, cara. Fica e é verdade. Cara, não, mas eu ia falar exatamente isso. Eu nunca tive esse... Nos bairros que eu morei, a maioria era proibido estacionar nos quarteirões em volta ou Zona Azul. Acho que fica um pouco mais complicado para, apesar de que as pessoas Então, estão nem aí, né, já que elas vão inibe. abandonar mesmo. Tanto que na Lapa, uma Isuzu, aquela Rodeo. picapinha, rodeo, né? Ficou largada 2, 3 meses na vaga de Zona Azul, só que ela não tinha mais placas. O lacre foi rompido e estava sem placas. Ela ficou uns 2, 3 meses lá, numa Tomou vaga de Zona multa. Azul. Então isso não é impeditivo, mas lógico que dificulta um pouco. Né, pois é. E tinha muito policiamento, né? Onde eu morava não tinha muito. Assim, tanto que me chamava atenção exatamente por isso, porque tinha pouco. Sim, eu me lembro. Tipo, tem É. um Land Rover abandonado. Você falava, olha lá, um Isso. Land Rover arriado. Vira referência. Que aí, como tem poucos. Isso, é isso. Esse Land Rover ficou muito tempo. É que Ficaram esses Land 6 Rover meses. tem muito. Sim, aí não, tem. Porque todos eles quebraram. E aí, em algum momento- E só arrumaram 30% deles. Então o resto todos ele ficou lá estão afundados em algum lugar. Hoje mesmo- Esporte. Hoje eu vim na No Raposo chão. com uma Vogue e ela tava linda, tava impecável. Aí eu Afundada. falei, não, tava rodando linda, assim. Aí eu pensei, será que um dia ela terá o mesmo fim? Vai. Porque é inevitável, né? A gente sabe. E outra, Na verdade, tem um povo lá fora que faz coil-over para esses carros agora. Né? sim, virou Os um caras mercado, tiram né? as bolsas e resolve o problema. Você anda com o carro e a vida É o que eu segue. falo, né? Você Sempre tira a vai ter um suspensão mercado. eletrônica. Sempre vai ter um mercado, né? Diante de um carro que tem um problema conhecido. E a questão do ponto de referência. Tem uma Lumina, na verdade é uma Transporte. É uma Pontia aqui. 2. Não aqui em São Paulo. É numa cidade do Rio de Janeiro que eu não lembro qual que o carro é ponto de referência. Ele tá tanto tempo lá que as pessoas falam, é na rua do carro branco abandonado. É naquela van abandonada. Que loucura. Eu te mandei? Aquelas duas mandou. Mandei. E eu também já recebi aquele carro, arrisco te dizer, umas 6, 7 vezes, aquela dupla. É, porque elas estão numa rua que de fato não é uma rua. Ela tem um certo movimento. Então o teu Instagram é muito. Quantos inscritos? 176 mil. Então, 176 Mais mil os seguidores. 40 e pouco do Facebook já passa de 200 mil seguidores. Muito bom. Então é muito maluco. E, cara, isso é muito louco porque eu começo a receber várias vezes os mesmos carros de pessoas totalmente diferentes. E aí eu vejo o alcance que tem, assustadoramente feliz com isso, cara. Porque é, muito muito legal. louco, né? Tem alguns carros característicos. Tem um shopping em Natal que sempre me mandam os dois carros. É uma Mercedes e um Peugeot 406 sedã. Eu sempre recebo aqueles dois carros. Por quê? Porque eles estão no meio do shopping. Não tem como não ver. Como eu passei lua de meio do mel, shopping? tudo, no meio do estacionamento do shopping. Como eu passei lua de mel lá, eu acabei interagindo muito com o pessoal de lá. O pessoal, olha, vai lá ver. Só que eu tava numa Aonde outra é? vibe. Recife? Não, Natal. E eu tava numa outra vibe, eu não fui visitá-los pessoalmente. Você não estava trabalhando, né? Exatamente. Mas era inevitável, tanto que eu produzi material. Eu fui num hotel que foi construído e foi abandonado lá. Eu fui numa Kombi que estava no aeroporto. Eu ainda consegui fazer uma produção porque estava no meu caminho. Mas eu ir visitar, eu acabei não indo. Mas eu recebo muita coisa repetida. É porque é muito legal, né? Você comentou do hotel. Você não se restringe só a carros, né? Você é Urbex que chama?
que é o conceito de você explorar locais abandonados. Locais abandonados, né? A gente já conversou sobre isso, sobre a casa que depois foi comprada lá. Né? Eu não exploro tanto a questão de ingresso nos locais, né? Porque eu não tenho essa vibe, mas tem muita gente que faz né? entra, explora. Não, mas você fez um que eu achei bem legal foi Fábrica da Mangels? Isso, eu fiz a Fábrica da Mangels. Eu perguntei Fábrica da até pra Mangels. ele, porque a gente na época ia verdade. gravar o RWB. RWB não, o Liberty Walk. E eu sugeri E aí- que fosse lá. eu Porque o comecei que a conhecer aconteceu sobre isso. lá? Eles iam fechar o espaço, iam demolir tudo, e eles fizeram um pit stop solidário. Você doava alimentos, tudo, e você tinha a oportunidade de visitar o espaço. E aí eu fui. Só que assim, sem brincadeira, o evento acabava às 14 horas. Eu descobri ele às 13. Eu estava em casa. Eu só peguei e minha esposa falei, vamos. A gente entrou no carro, pegou alguns quilos de alimento ali e a gente correu. A gente entrou no espaço 5 para as 2. Então eu tive 5 minutos para explorar ali. E aí eu parava o carro, tirava foto. Filmava, fazia alguns conteúdos ali rapidinho e consegui sair. Caramba. Mas aquele pouquinho de tempo que eu consegui, eu já fiquei super realizado. Porque é um espaço que acabou fechando, demolido, perdeu a sua originalidade. E eu pude contar a história dele e eternizá-lo na página. Isso aí eu fiz em outros locais. Isso aí eu acho que é impagável, né? Eu me lembro uma vez que a gente teve, na época da Oficina Motor, a gente teve uma reunião lá na Volks. E no caminho para onde a gente ia na reunião, a gente passava pela planta da Kombi. A gente passou pela 14, acho que ela enfim, 14 é passamos onde pela era porta. exatamente onde isso foi 2000 e Não, tinha acabado de fechar, 2014, 2015. foi uma coisa assim. 15, foi Acho que foi 15 ou 15. comecinho de 16, sei lá, alguma coisa assim. Os caras falaram, não, aqui ó, onde a gente está passando, era a linha de produção da Kombi. Tipo, luz Isso apagada, mexe velho. muito comigo. Eu acho que mais do que os carros abandonados, como o Lipe falou, os imóveis abandonados mexem demais comigo. É um negócio que eu acho tipo, fenomenal você pensar a quantidade de história que tem naquele lugar. Inclusive, nesse dia que a gente estava lá na Volks, o pessoal falou, acho que foi o próprio Giba que falou, que, cara, aquilo era emocional para todos eles que estavam lá há O muito Juarez tempo. falou também. Porque teve gente, assim, por exemplo, o pai tinha trabalhado naquela planta, o filho trabalhou naquela planta e casou na planta. Ele casou, o casamento dele foi na planta. Então, assim, você imagina a quantidade de história que tem que naquilo. tem ali. Que é muito louco, né? Eu gosto muito de arquitetura. Eu também trabalho com... Meu outro trabalho é venda de piso e tal. Então é algo que eu vejo muito. Então me chama muito a atenção os prédios abandonados, as casas abandonadas. É um negócio que me fascina demais, assim, entendeu? Eu Com aquele sempre visito. prédio quando na eu posso. Paulista que agora vão começar, né? Vão reformar e tal. E lá na Paulista tinha o complexo da Matarazzo, né? Que onde agora vai virar Também. aquele... Já virou, né? Vai É. virar o Four Seasons, não é? Isso, vai ser um espaço... Rosewood. Eu não sei se você lembra, eles abriram a visitação com uma intervenção artística. Então você Sim. poderia conhecer o hospital, então onde era o necrotério, onde era, por exemplo, a parte do sanatório, você tinha livre acesso. E aonde era o necrotério, eles alagaram de propósito e colocaram folhas brancas penduradas. Então, cara, era um visual ao mesmo tempo sinistro, emocionante e tinha uma carga ali muito forte. Há quem diga que era negativa, mas para mim era positiva, porque você estava tendo a chance de vivenciar uma coisa que nunca mais ia existir. Sim, E sim. aquilo ia ao chão em algum momento, ou ia perder as suas características. Então eu pude tirar foto. Eu nunca postei essas fotos na página, justamente porque é uma coisa tão marcante para mim que eu espero um dia uma ocasião de fazê-lo. Entendi. E eu tenho outras coisas. Já postei shopping abandonado, onde eu fui comprar um presente, onde foi comprado um presente que eu ganhei de aniversário. Você foi com o Omar, não foi? Não, o do Omar, eu fui com o Omar no... São Bernardo? eu fui no Charcot lá, que era o manicômio, mas a gente não conseguiu entrar. Ah, tá. O que eu fui foi um shopping que tem perto do Arthur Alvim, que é aquele shopping coquinho que falam, que até Sim, a sim, época sim, falaram sim. que era do Ronaldo, que tinha comprado a época da Copa. E aquele shopping eu ganhei uma camisa que eu usei no meu aniversário de 7 anos. Então eu lembro de ver a escada rolante, foi o primeiro lugar que eu vi escada rolante, que eu podia andar, fora metrô, né, em local fechado. E eu vi boliche a primeira vez, eu não joguei, mas eu vi. E eu pude entrar de novo nesse espaço e ver o boliche. Só as madeiras retorcidas, quebradas. Caramba. E aquele visual fantasmagórico, assim, total. E você ali andando, você ouvindo o barulho dos estalos, né? Porque você está andando sobre madeira. Aham. Então, aquilo me deixou muito feliz.
eu não tava assustado, eu não tava com medo, eu tava feliz, eu tava me sentindo em êxtase. Esse negócio do hospital, por exemplo, eu jamais iria. É isso Jamais. que eu ia falar. Mas eu não... Porque pra mim mexe muito, assim. Eu me lembro na quarta série você tem o quê? 11 anos? Por aí. 10, 11? 9, 10. Sei lá. Eu não tinha repetido ainda. Eu repeti a quinta só. Então eu tava na idade normal. Não sei qual era a idade. Alguma coisa assim. 10 anos. 8, 9, 10. Alguma coisa. Eu me lembro que a gente foi para Minas com a escola. Porque a gente estava estudando toda a coisa do Aleijadinho e tal, não sei o quê. Então a gente foi visitar algumas cidades ali. A gente fez Mariana, Ouro Preto, Tiradentes. E a gente foi em vários quilombos. A gente foi... E, cara, na primeira vez que eu entrei num lugar onde os escravos ficavam de fato presos e tal, eu, com essa idade, velho, eu quase desmaiei, me senti mal, assim. Deu uma puta... Quase apaguei, falei, preciso ir embora, preciso sair daqui, não tô legal. E saí lá de dentro e nos outros 3 lugares que nós paramos ao longo do dia, eu fiquei dentro do ônibus, eu não desci. Você já não passei gostou. o dia com uma dor de cabeça monstruosa depois. E eu me lembro, isso nós estamos falando de 8, 9, 10 anos de idade, sei lá. Então, o hospital, por exemplo, é um lugar que eu não iria. Eu te passei um canal uma vez no YouTube que chama Abandoned Central, que é um canal que eu acho legal pra cacete, porque eles vão em shopping, vão em puta mão de... Só que eles vão muito naquelas casas que tem nos Estados Unidos de... Casa de velório, funerária, sabe? Casa funerária que eles fazem velório, não sei o quê. E hospital. Esses eu não assisto, cara. Eu não consigo assistir os vídeos. Eu muito louco, né? Mas você sabe como eu me sentia assim? No Rio de Janeiro tem um forte. Não sei se é o Forte de Copacabana que chama, não lembro onde é que é. É bem ali no miolinho e tal. O Forte da Barra. Você pode fazer um visita e tal. Sim. E, cara, tem um certo ponto que eles mostram onde era a cadeia do forte. Os arcabouços, né, que falam. Isso, que é assim, é incrível o tamanho, incrível pro lado negativo, obviamente, o tamanho da crueldade do humano, né? Tipo, por mais que sejam prisioneiros, né? Tipo, era um negócio, cara, o que acontece? O cara que era preso, são várias celas, deve ter umas 5 ou 6 celas, uma do lado da outra, só que o teto de cada uma é mais baixo. Vai abaixando. E não entra luz lá. Então o cara ficava preso, ele começava na mais alta, e daí, conforme o tempo ia passando, ele ia descendo para mais baixa. Que era para atrofiar as pernas do cara. E no fato de não ter luz, a hora que o cara saía, fazia um olho olhar para o céu. Ele ficava cego na hora. Cara, e aí do lado... Não, olha a loucura onde vai. E do lado tinha a sala de tortura, que chamava a sala da onça. Porque o barulho que fazia a máquina de tortura fazia um barulho parecido de uma onça. E aí o cara ficava gritando com o barulho da onça. E aí, não bastando... É surreal. Do lado tinha um quadradinho assim, ó, na pedra, na parede da porra do forte, com uma rampinha. Que a hora que o cara morria era só colocar ele ali. Lembra o negócio de lixo dos prédios antigos? Que jogava o lixo lá pra baixo? Vai embora. Era isso aí, o morto ia pro mar e acabou. Ele virava comida de peixe. Eu fiquei do igual jeito... Obama. Igual Obama não, igual o Bin Laden. Da forma como... Era pra mim a mesma coisa... A mesma coisa que aconteceu com você, aconteceu comigo. Lá, nesse ponto, eu passei o resto... Eu já tinha uns 16 anos, 15, 16 anos. Eu não pude fazer mais nada no dia inteiro. Eu acho, assim... Eu tenho certas coisas que eu não Quando eu fui a não. São Francisco, eu não consegui, pro período que eu estava lá, visitar Alcatraz. Eu jamais iria. Mas eu não consegui. E eu fiquei chateado porque eu não consegui visitar. Porque eu queria muito conhecer. Pelo valor histórico, pela questão... Eu li Papillon, né? Sempre gostei muito da história, do filme. Eu tenho o DVD do filme. Eu já assisti diversas vezes. Eu também, eu gosto. Então, pra mim, poxa, seria a questão do valor histórico. Mas, lógico, você tem uma ressalva, né? Eu posto algumas coisas, né? Em páginas parceiras, de você postar locais mais sinistros assim, cara, dá uma repercussão muito grande, porque há quem fala, nunca pisaria aí, outros falam, dormiria aí tranquilo.
Ah, eu duvido. Mas olha... Eu duvido. Cara, eu assisti um não, negócio no... Tem gente que não liga, velho. Eu não lembro que canal que é. Tem gente que fala que tem mais medo dos vivos do que dos mortos, né? Ah, Então, eu tenho medo dos dois. Eu não gosto nenhum dos dois. O... Sociopata. Vive não o que gosto precisa, nenhum, né? Não gosto nenhum dos dois. Tem um canal... Precisar, não precisa. Né? Tem um canal na TV a cabo, não lembro que canal que é, que tem uns caras que eles vão fazer Haunted House, né? Eles vão fazer, tipo... É no Discovery, acho. Não era no Discovery, era alguma coisa tipo... Ou era History. Sci-fi, alguma coisa pode assim. ser no Sci-Fi. True TV. Não existia na época que eu tinha TV a cabo, não existia True TV ainda. Cara, eu ficava assistindo na casa da Letícia, tipo, ela dormindo, eu de madrugada assistindo aquilo e pra ir embora. Isso aí, quem é mais novo lembra do Assustador, né? Que tinha o site, né? O pessoal já aí já Não era tinha mais novo, todo... não, eu tinha mais de Quantos anos 30 você já. tem? Eu tenho 34. 34. Então ele tem 7 anos a menos que eu. Eu me lembro, cara, quando do surgimento da internet, né, começou a difundir e tal, tinha um site, facesdamorte.com. E que a galera entrava. e Era tipo, uma vibe. Aí eu já não gosto muito, era porque aí um eu acho negócio- exploração. Tanto que, Não, eu- tinha uns vídeos, bizarros. Não, tanto E que eu eu não me recri- incomodava. Hoje em dia, só de lembrar que eu cheguei a acessar esse site... Não, e aí você para pra pensar, né, que hoje em dia, com o que a gente tem de celulares, tudo, eu repudio totalmente, por exemplo, quem divulga foto de acidente. Não, eu detesto. Eu já isso. não, cara, detesto eu não isso. gosto. Eu não Cara, me eu importo, sou mas chato. se alguém se machucou ali, não É, posso, assim, quando envolve alguma pessoa. O que eu sei costumo lá. dizer nos grupos, principalmente a gente tem o grupo de membros do nosso canal, né, do Inside Cars, que, pô, de vez em quando, nessa semana, inclusive, foi você que mandou. Uma menina que bateu uma árvore. Não, mas ela e tal. saiu... Ela Não, saiu tudo bem. Sim, você tem uma bem. repercussão. Aquela Agora, corrida. quando tem vítima, Você né? Aí eu viu vi, o eu vi. do Cid? Mas aquele vídeo é super antigo. É antigo. Ele voltou agora com força, né? Eu Então, tenho- Porque começaram a mandar no WhatsApp. Eu tive dois, na verdade 3, né? Porque um era um casal e o outro era um tio que eu não cheguei a conhecer, que morreram de acidente. E eu sempre me coloco no lugar da família dessas pessoas. Tipo, cara, você gostaria que teu irmão, teu pai, teu tio aparecesse num grupo de WhatsApp carbonizado, mutilado, por causa de um acidente? Cara, não precisa muito. Tipo, Em eu não novembro, entendo a diversão disso. em eu não novembro entendo a do ano diversão passado, um amigo nosso morreu, deu uma porrada de Exatamente. carro, e a porra da foto do G1 era ele. Era a foto do acidente, o carro esbagaçado na árvore com ele preso dentro. Depois tiraram. Mas, porra, peraí, né? A foto com ele morto dentro do carro. Ele nem estava morto, porque depois tiraram e ainda levaram para o hospital, ele morreu no hospital. Mas é pior ainda. Quer dizer, o cara estava vivo ali dentro. exposto da forma como. Mas é muito enfim, bizarro. É o que eu penso, Vou- às vezes a última lembrança que as pessoas terão é aquela foto. entendeu? Eu acho uma de mau gosto, eu não entendo a diversão. E fazendo um disso. parelho é a mesma coisa Não do entendo. carro, porque o carro ele também vai ter o seu último retrato ali, daquele jeito. Sim, sim. É. Mas, enfim, eu não entraria em certos lugares mas o carro eu abandonados, não não acho entraria de sádico. jeito nenhum. Não, eu o também carro. não. De jeito nenhum. Eu tento mostrar sempre que, apesar de ser um objeto inanimado, só um objeto para muita gente, ele tem um valor importante para alguém. Então, Sim. as pessoas falam assim: eu não gosto do meu carro. Carro para mim é só um instrumento. Eu prefiro usar carro por aplicativo. Sério, eu estava conversando isso no trabalho hoje. Ele falou assim: eu tenho meu carro há 10 anos e eu não quero vender. Porque é importante para você. Mas todo mundo fala que meu carro tá velho. Eu falei, mas ele é importante para você. Então, isso. o que é para você e para mim Sim. é totalmente diferente. Isso. É Cada isso, um e isso a gente está falando de carro, mas a gente pode falar de relógio, de roupa, de cama, de qualquer objeto, qualquer coisa material, ou às vezes até, sei lá, uma pessoa. Sim. Para mim, um cara X não faz diferença, mas para mim, o cara, eu gostaria de ser amigo dele, entendeu? Sim. Acho que é o desapego, tudo. né? É por isso que muitas vezes o pessoal pergunta muito da causa do abandono. Eu falo, tem gente que abandona simplesmente por quê? Porque o carro era um instrumento para ir de A a B, não serve mais, não tenho como arrumar e vai ficar lá largado, apodrecendo. Para Assim, ele é o suficiente. Assim como deve ter carros que tem uma história muito grande por trás, né? E eu queria saber, você tocou num assunto que eu gostaria de saber. Você já recebeu de... Eu imagino que tenham donos desses carros que devam olhar e falar, tira esse negócio daí. Sim. Assim como eu imagino que tenha também o outro lado, de donos que olharam para você e falaram, cara, tá por causa disso, disso, disso. Tem alguma história, sem falar, obviamente, qual Não, carro? tem.
tem alguma história que te marcou muito, que você falou, cara, puta, olha tudo que tá por trás de um carro. Aquele guardado do na rua. Passat, que foi o primeiro, você contou É, na live, inclusive, isso. né? Tem uma história bem legal. Eu tenho diversas histórias. O primeiro carro registrado por mim foi um Passat Village. Eu cheguei para estacionar, eu ia fazer um exame de sangue muito cedo. Cheguei, o lugar estava fechado ainda, entrei no primeiro estacionamento. Parei o carro, aí eu olhei um carro meio parcialmente coberto, traseira exposta, pneus no chão. Fui olhar o Passat ali e tal. Tirei foto do carro. Beleza, legal. Fui fazer meu exame e guardei aquela foto. Foi a primeira foto. Depois de muito tempo, eu postei aquela foto num post comemorativo, quando eu bati, salvo engano, 100 mil seguidores. Quando eu fiz o post, apareceu o dono do estacionamento onde estava o carro. E ele falou, esse carro continua lá, esse carro eu recebo a mensalidade dele todo mês, porque ele era de um senhor que faleceu e a família está mantendo o carro lá. Então, assim, para eles tem um valor. Como eu já recebi histórias de proprietários que falam assim, posta meu carro, esse carro era do meu pai, só que o carro está em inventário, eu não posso vendê-lo, não posso fazer nada no carro, não posso nem andar com ele na rua, então ele está aqui. Só que o carro está bem cuidado. Você olha, não parece que está um carro abandonado, porque ele está lavado. Como é que não pode andar? Carro em inventário não pode andar? Porque por exemplo, ele não conseguiu passar para o nome dele. E aí está no nome do falecido pai. A documentação não deve estar em dia. E aí a documentação não está em dia. Não, E sim, ele mas é teve só aquele pagar, receio. né? Então, mas às vezes está esperando dinheiro do inventário. E aí eu evito entrar muito no aspecto legal dos carros. Tanto que eu não vou atrás de placa, porque nada. Assim, se você está em briga de inventário com irmãos, por exemplo, eu não vou pagar o licenciamento desse carro. Acontece Não muito. vai ocupar espaço na minha garagem, deixa na porta do prédio. Não, às vezes é uma Tchau. família que não Sim. tem uma condição de pagar o inventário. Inventário no Brasil é caro. É caro. Pra É um cacete, absurdo, né? aliás. E outra, né? Quando você vê carros, é um dos principais motivos. Casas não, mas carros são um dos principais motivos de briga em inventário e que levam ao abandono. Por quê? São dois irmãos. Um não tá nem aí pro carro, o outro tinha paixão pelo carro. O cara não quero nem saber desse carro, mas ele precisa que o inventário saia para poder o que gosta resgatar aquele carro. Sem isso ele não pode. E aí ele tem que depender do outro, que também não faz a mínima questão. Então a gente tem muito essa questão, tanto que eu recebo, já aconteceu de eu postar o carro e receber do filho e o pai fala assim, esse carro é meu filho que te mandou a foto porque tinha autoria, eu queria que você tirasse esse carro do post. Eu vou e posto, retiro. Já aconteceu de aquele Civic SI que eu sempre falo nos comentários quando me perguntam. O carro era de um cara que era sozinho, carro e casa. Um Civic SI preto no Rio de Janeiro. O cara faleceu. Ele não tinha família, não tinha ascendentes, não tinha descendentes. O carro e a casa estão esperando o direcionamento para leilão da prefeitura. E demora muito tempo. Eu vai te ficar lá. contei uma história disso, né? Lá da Riviera. Que tinha um cara que morava, era assim, um cara que não tinha ascendente, não tinha descendente. Ele morreu no apartamento na Riviera, lá no Aqua, num dos prédios lá, no condomínio Aqua lá, num dos prédios. E o carro, ele tinha um Citroën ZX Dakar, 16 válvulas, né? Que é o motor do Xara VTS, só que na carroceria do ZX. Inclusive, ele tem a mesma roda do Xara VTS. Sim. E esse carro ficou muitos anos abandonado lá. E imagina, numa garagem subsolo, perto da praia. O carro era inteirinho mofado por dentro, mas era um carro muito novo. E estava esperando o dia que ia para leilão o carro, o dia que ia para leilão o apartamento. Só descobriram que ele tinha morrido porque começou a cheirar. Então, Esse tipo de difícil. coisa, o carro sofre também, né? Por isso que eu falo, eu tento eternizar muitas vezes por causa disso, porque quem vai contar a história dele? Quem vai contar do proprietário? Às vezes o proprietário me conta, esse carro tem um valor importante para mim por causa disso. Tem N histórias. Era do meu pai, era do meu avô, era meu, foi meu primeiro carro, resgatei e achei abandonado. Tem muita coisa. Já te mandaram foto de um cadete sedã abandonado? Não me lembro, mas eu acho que não. Tem ali perto da saúde, não sei, talvez já tenha sido guinchado. Tinha uns 3, 4 carros ali abandonados e um deles era um cadete sedã. Região com muito carro abandonado. Região com muito Eu carro. não sei se ele era Pontiac, qual era... Devia ser Pontiac, provavelmente. Eu não sei se era Pontiac ou Opel, mas devia ser Pontiac por ser sedã. E provavelmente tinha sido um carro de embaixada, alguma coisa. Ele fica meio perto do
do INSS ali da Esse saúde. seria um ótimo post junto com o Saturn, né? Que eu recebo muito daquele que tem o farol em filetinho. Cara, eu recebo muito daquele carro. Ele é um Monza, né? Praticamente, né? Na mecânica, tudo, mas eu recebo muito daquele carro. E é um carro que eu teria, Assim facilmente. como o da Espero, né? É. Da Espero é um Vectra A. Outro que eu também recebo muito abandonado. Tanto que quando eu vejo alguns carros desses, igual eu falei da 164 que está aqui, quando eu vejo um Alfa 164, eu faço questão de valorizar, porque a boa parte dos que eu vejo estão em condição de abandono. E é muito louco, porque o Espero não tem grandes problemas assim. É um carro que é fácil você botar para andar. Né? É muito Mesmo acabamento, que né? O grande problema dele é tipo, É alguém querer, né? Quebrou o farol. não, quebrou um farol e um pisca. Ah, bom. Aí. Morreu, cara. Não à toa você vê muita questão dos doadores, né? As pontia, que as transport, a silhouette também, tudo isso, né? As lúminas. Um cara compra, eu conheci um cara uma vez que ele tinha uma oficina e tinha mais 5 de doadoras. Ele tinha a dele e tinha mais 5. Nós não passamos num cara, quando a gente foi gravar o GTI em Itanhaém, o cara que tinha 2 Peugeot 806, aquela van. O cara tinha uma verdade. dentro da garagem toda destruída, tipo em cima de cavalete e tal, e na porta da casa tinha outra que provavelmente estava andando. É isso. O cara tem aquilo ali doador de O cara começa a adquirir para doação. Tem um membro do nosso canal que tem 3 Xara VTS. Um é o Xodó Cuidadaço, o carro que tem 40 mil quilômetros. Um é um carro que ele usa para track day e eventos de pista. E outro é doador. E quando acabar as peças desse, ele pega outro, provavelmente. Porque vai ser um fornecimento perpétuo. É isso. Não, mas é que a gente, né? Nós temos um tempo que foi semi-abandonado, né? Não, ele foi abandonado por 12 anos. É que ele não foi ele abandonado não ficou na na rua. rua. Ele É estava por isso que ele foi abandonado numa garagem semi-abandonado. aberta. Descoberta. Mas ele está abandonado. Ele Tanto tem- que ele tem abandono no tanto que histórico. Tem foto dele dentro de uma garagem. Um cara tirou uma foto dele de fora da rua dentro da casa. Há Eu nunca o vi essa abandono foto. na história dele. Então, Não, já poderia aparecer na página. por isso que é semi-abandonado. Tá dentro de casa, pelo menos. Tá pegando sereno, mas estava dentro de casa. Mas com 2 dedos do vidro aberto. Então, É, imagina o estado. é isso. E, assim, vou te dizer, muita coisa do que a gente fez, se a gente tivesse achado um carro com um precinho ok, teria ficado mais barato do que comprar peça por peça. Porque a questão do abandono é isso, né? O pessoal fala assim, mas compensa comprar um carro assim. Eu falei, mas o tempo passa para você, para mim, para o carro mais ainda, porque as condições, as intempéries pelas quais ele fica exposto, tudo, cara, mata os carros. Você Eu falou... vou te dizer uma coisa. É isso. Eu já fui aquele cara que gosta de comprar o carro com a menor quilometragem possível. E ainda sou, desde que ele seja novo. Carro que fica muito parado dá muito mais problema do que carro que fica andando. Sim. Então, Falo isso hoje, do meu. Se eu for comprar sei lá, quero ter outro Jetta igual que eu tive, 2010. Eu prefiro comprar um com 150 mil quilômetros do que um carro com 30. Porque com 30 mil quilômetros vai me dar uma dor de cabeça, filha da mãe. Pena que o homem médio comum não pensa assim, né? Tanto que o pessoal fala assim, meu carro tem 179 mil quilômetros, bem usados, com uma manutenção totalmente controlada, Cobalt, né? é o Cobalt. Eu te entrego todas as manutenções feitas, no mesmo mecânico, você vai lá, você pede o prontuário do meu carro, tá tudo lá, eu tenho numa pasta, o dia que eu vendê-lo, eu vou entregar tudo. Por quê? O carro roda, mas roda bem. 1.4 manual. É 1.4 manual. Então assim, eu tenho tudo, e o carro tá com a manutenção em ordem. Tem lá seus barulhinhos? Tem lá, mas por quê? É um carro com 10 anos de fabricação, mas é bem cuidado. Não tem como fugir disso. Então, não dá. Outro dia eu vi um igual o meu, 35 mil quilômetros rodados. Praticamente a quilometragem que eu peguei quando eu comprei o meu. E aí eu falei, cara, e aí? Dá para confiar mais em qual dos dois? Friamente o homem médio comum falaria, vai no menos rodado. Eu não sei. Até porque você sabe o que vai ter o carro. Sim. Né? E não... Para quem vai comprar, é um pouco complicado, né? Porque, assim, por mais que você apresente tudo tal... Assusta, né? Assusta, né? Porque o cara pensa... Por exemplo, eu tô não vai para comprar um carro. Provavelmente será um carro usado. Minha esposa trabalha em Alphaville. Ela roda bem. São 40 km para ir e 40 para voltar. Ou seja, é bastante quilometragem. Num ano. Né? Tudo bem que agora a coisa mudou, né? Não vai todo dia. Mas enfim, antes ela ia toda... Se eu pegar um carro muito rodado, eu penso, a hora que eu for vender, não é um carro que eu vou ficar pro resto da vida. A hora que eu vou vender, eu vou ter dificuldade. Você vai cumprir uma missão e vai passar para frente. É isso. Mas
Se eu pegar um carro com 150 mil quilômetros e eu for vender daqui 3 anos, ele vai ter 200. 200, mais do que isso. Né? Entre 200 e 250 mil quilômetros. Você consegue vender? Então, eu acho que é um pouco disso também, né? Existe esse medo do mercado, né? Ainda mais que a manutenção no Brasil, a gente sabe que ela é... 99% das pessoas não faz a manutenção certa. E aí você fala, porra, onde abasteceu? Qual óleo colocou? Qual é o pneu que rodou? Cara, como tratou as rodas? Toda influência, né? Tudo, entendeu? Então, assim, por mais que você saiba que o seu carro tá super bem cuidado, o cara que vai comprar, mesmo que você apresentou tudo que você fez, tipo, dá uma relaxada. Mas até ele chegar nesse ponto, é muito mais difícil. Por isso que eu costumo falar assim, um dos motivos que as pessoas abandonam os carros também é a questão de comércio. Porque, eu tenho um carro, tentei vender, não consegui. Aí, principalmente para quem carro é somente um meio de transporte, muitas vezes. Pega o outro, deixo lá. E aí, às vezes o cara esquece, porque ele garante uma vaga. Quantos casos eu fico sabendo de carros em prédios que são abandonados e viram depósito? O cara coloca prancha de surf, coloca um monte de coisa dentro do carro. Eu tinha um professor meu da faculdade que ele falava na época, Eu isso lembro faz dessa muito história. tempo, ele tinha 3 carros. Eu não lembro os outros 2, eram carros, sei lá, um era um Gol, sei lá que ano, isso a gente está falando 2003, 2004 mais ou menos, e ele tinha um Golf 9.5 que ele falava que valia 70 mil reais na época. O Golf 9.5 valia 12 conto, né? 12 mil. Aí a gente falou, pô, professor, como é assim, né? Esse cara foi até no Jô Soares, ele contou essa história no Jô Soares. Ele falou assim, porque ele vale 12 mais os 58 de multa. Entendeu? Aí ele falou, cara, o que eu faço? Ele lia um livro por semana, esse professor. Um livro por semana. Ele falou, todos esses livros eu deixo lá dentro. Ele é minha biblioteca. Virou uma biblioteca Então, do cara. é muito maluco, né, cara? É muito maluco. Eu sei lá, eu fico, ao mesmo tempo que eu entendo o que pode ter levado, hoje eu sempre fico pensando, cara, por quê, né? Por quê? E eu me lembro muito quando a minha Ranger acabou a embreagem, antes dela ser minha, quando ela ainda era do meu avô, foi meu primeiro carro. Acabou a embreagem e aqui custava uma fortuna a embreagem de Ranger, né? Meu avô andava com o pé bem descansando, assim, né? Então ele moía. Acabou com ela. Ele trocou 2 embreagens até os 80 mil quilômetros, assim, um negócio maluco. Com o Subaru foi a mesma coisa. Hoje ele está com 148 mil quilômetros, mas ele está na 4ª embreagem e um volante de motor novo, que eu tive que trazer dos Estados Unidos. E aí a Ranger acabou a embreagem e ela chegou de guincho lá na casa do meu avô. E ela ficou parada em cima da calçada ali onde o guincho largou durante 3 meses até a gente conseguir comprar a embreagem nos Estados Unidos. Ela vir para o Brasil, a gente pagar, não sei o quê. E aí quando chegou a embreagem a gente mandou no Jaime e trocou em 2 dias. Mas demorou para chegar. Mas ela ficou ali abandonada. Eu olhava o carro e falava, cara, como é que pode esse carro estar aí desse jeito? 3 meses, não era nada demais. Não ficou... Quando sujava, a gente lavava, porque Sim. regava... Meu avô tinha uma roseira na porta da casa dele, então sempre tinha que regar. E o carro estava na frente, era gradinha baixa, a gente lavava, estava em cima da calçada, era uma rua fechada. O carro ficava bem em cima, do lado da roseira ali. Então a gente lavava, regava a roseira, molhava o carro. Havia um cuidado, Então, né? mas mesmo assim, cara... 3 meses. E depois esse carro foi meu, eu usei. Não, mas não teve aquele cara lá do meu antigo prédio, lá em Moema? Ali, então, eu falei, eu sempre morei em lugares que o pessoal não abandonava muito carro. Mas lá em Moema, Vai em Moema agora pra você ver. Eu cansei de tirar foto de carro tem lá. muito. Eu cheguei a te mandar a foto da bicicleta? Acho que Eu acho que eu sim. cheguei a te falar dessa bicicleta. Eu mandei pra ele a do Uno, que tá na porta do teu prédio. Aham. Aí ele falou, Moema, né? Na hora. Na hora. Não, e tinha um cara no meu que ele já não morava mais no prédio. Eu acho que ele morou muitos anos lá. E aí, os apartamentos que não tinha ninguém, ele tinha um ML, um carro que depois ficou até para vender, mas imagina um carro mal cuidado. Blindado. Não, era um ML verde da primeira geração, mas imagina um negócio mal cuidado. Aliás, todos os carros do cara. Todos os vidros dele já tinham aberto. Não tinha mais delaminação. Já não Já estavam tinha, mais colados mesmo.
Era um ML, um Escort RS prata, Esse eu também te mandei. um Golf GTI MK3, MK4, 2003 aqui com a rodinha BBS, bonitinho, mas detonado. Aliás, o Golf era o que estava um pouquinho melhor, pelo menos ele era blindado e não tinha delaminação. E um Jeep Willys, que, cara, esse ele parava na garagem de baixo, a garagem fedia a gasolina, que vazava daquela merda. E esse Escort RS, ele parava, de vez em quando ele andava com o carro. De vez em quando, de vez em nunca. Ele parava dentro da garagem e mudou gente pra garagem que ele parava. Ele precisou tirar o carro de lá. E aí ele ficava na porta do meu prédio. Um dia ele resolveu sair, ele nunca mais achou aquela vaga. Ele achou a vaga na outra rua. Cara, cedeu a rua. O carro ficou pra dentro do buraco. O carro ficou assim, ó, dentro do buraco. Com uma roda pra dentro do buraco. O resto tudo levantado. Aí veio a prefeitura, colocou o aviso. Ó, até tal dia, tira. Acho que alguém... Na verdade, eu acho que eu avisei o pessoal do prédio. Eu falei, cara, aquele Escort que tem aqui é do meu... tal. Eu falei, ó, avisa o cara que tá lá, porque vão levar embora a porra do carro. Tá dentro de um buraco, daqui a pouco vai ceder o carro inteiro pra lá pra dentro. É assim, o cara cuidava. Tem gente que não se importa. É o que eu falo. Tem gente que literalmente não tá nem aí. Rapaz, ali, eu vou te dizer, Sidney, não é que não se importa. Ali o cara tem que fazer muito esforço pra deixar do jeito que tá. Tem que ser muito cupim de ferro, né? Ele tem que fazer esforço, ele tem que querer deixar daquele jeito. Eu vejo, tem histórias, que nem outro dia eu recebi de um cara, ele falou assim, esse carro eu dei pra minha esposa, nos divorciamos e esse carro é a materialização do insucesso do meu casamento. A frase dele foi essa. Só que assim, o carro tava na garagem dele. Aí eu falei assim, por que você não vende? Ele falou, não, porque eu gosto de olhar pra esse carro E lembrar e lembrar. Entendi. Ele materializava no carro um sentimento tão denso que, assim, eu vou julgá-lo? Não, mas podia ter dado um fim melhor pro carro. Ele poderia ter dado um fim melhor para a própria... Desculpa julgar, mas né, poderia ter dado um fim até melhor para a própria vida dele. Não, né? a saúde Porque, mental, né? Pô, isso, né? Você cria um... né? Que carro que era esse? Era um PT Cruiser, se eu não me engano. Eita, cara. E assim, e é um carro que cá entre nós. Se ele começasse a vender o carro, desse baixa, eu não sei quanto custa para dar baixa num carro, mas muitas pessoas falam assim, dependendo do carro, compensa mais você providenciar a baixa dele e começar a vender as peças, em vez de deixar abandonado. É muito mais lucrativo. Por quê? Dependendo, você arruma alguém que gosta, um entusiasta, esse teu colega do Xara. Poxa, é um carro que para quem gosta não tem preço você manter um bem. Então, cede, vende, repassa as peças para alguém. Eu acho mais digno. Não tem trabalho, né? Não quer trabalho. A gente não quer trabalho. Não, deixa aí. Minha deixa hora aí. vale mais. Sabe aquela história? Prefere deixar apodrecendo? Então, assim, não doa, não vendo, não faço, não desfaço. E aí o carro fica lá. Então, eu vejo muitas situações onde o carro ele vai ter um triste fim. Ele vai apodrecer, ele vai morrer ali. A gente estava falando aqui antes de começar dos 2 Jetta lá. Ele vai para um pátio, ele vai ser removido, ele vai ser só mais um. E aí fora que há quem diga que em pátio remove-se peça. Antes de ir para o pátio, o carro na rua pode ser vandalizado, batido. E aí? Quantos carros batidos? Um amigo meu já me mandou uma Belina batida totalmente. Um dia ela estava íntegra, no dia seguinte ela estava com a traseira toda arrebentada. Um cara bêbado bateu. Ela estava numa curva, o cara bateu. O meu carro tá funcionando, ele pegou e foi embora. E a Belina ficou lá, toda torta, foi jogada praticamente pro meio da rua. Então... Cara, e é muito doido porque a gente vê... o processo talvez pudesse ser mais rápido, né? Tipo, o carro abandonado na rua foi pro pátio. Vamos... Se já foi pro pátio, você dá, sei lá, 1 ano. Ou dá 6 meses. Sei lá, você dá um prazo. O prazo hoje acho que é 5 anos. Só que, tem carro que tá a 20 nesses... Não, o problema é que é tanto carro que os caras não conseguem achar o carro para fazer o leilão. Tem tanto carro nesses pátios da prefeitura que os caras não conseguem achar o carro. Eles empilham, né? Eles começam até a empilhar os carros. E não acha mais. E aí o que vira o pátio da prefeitura? Só um monte de sucata. Podre. Mas deve ter também aqueles caras que o cara levou pro pátio, aí vai pra... Deu sei lá quanto tempo, vai pra leilão, aí o cara sabe que vai pra leilão, entra com recurso. E não, tem. Isso principalmente para carros mais caros, né? Inclusive carros apreendidos no Brasil, há quem diga que tem alguns exemplares que, quando sai o leilão, chega um pedido de liminar para barrar o leilão.
E aí volta. Tem a história do Lamborghini. É a do Lamborghini e o Carreira né? GT. É isso aí. Eles mesmos. É isso aí. Que quando vai para leilão, processo. Não, e é muito Processo. louco, porque esse Carreira GT tem uma história legal, saiu até no VinWiki esses dias, a história, esses dias não, já faz um tempo, a história desse Carreira GT. Porque todo mundo sabe, esse Carreira GT era um carro que foi para os Estados Unidos e ele é um azul bem escuro. Ele não era 0 km, não é isso? É, por isso que ele foi apreendido aqui. Mas ele foi, tentaram entrar como zero, adesivaram o carro com aqueles adesivos e tal. Mas esse carro era um carro, se não me engano, da Porsche USA. Uhum. E acho que esse carro foi um carro que foi de test drive. Ou ele tinha sido vendido para alguém, alguma coisa assim. E ele foi destruído numa porrada. E aí, com 1.800 milhas, sei lá. Nossa. Aí reconstruíram o carro. Só que nos Estados Unidos fica salvage title, né? Fica no coisa que teve acidente. Manda para outro lugar. Já que fez o carro inteiro, adesiva ele e manda para o Brasil. Alguém comprou e trouxe. É zero. Não. Aí descobriram que tinha um registro. Mas se você puxa pelo número de chassi do carro, que já apareceu em vários leilões o número de chassi, você puxa no Carfax americano, aparece lá acidente, tal data, nananana, aparece tudo. E ele tá lá. E aí saiu essa história no VinWiki há um tempo atrás. E é isso que falando desse carro. E vai ficar lá. E vai ficar, e isso vai é outra apodrecer coisa e que no acabou. Brasil eu não consigo entender. Assim, tudo bem, o cara fez, não se sabe se de boa fé ou de má fé, mas trouxe algo que não está certo. Cara, aplica uma multa. Seja 100% do valor do carro, seja o que for. Aplica uma multa, mas libera o carro. É um negócio que... Vai mudar. Eu vou aprender. Vai Eu vou mudar. aprender. Não vai mudar nada pro Vaz, pro Lipe nem pro Sidney. O carro ele pode rodar. Ele, assim, Não, ele vai poder rodar, inclusive porque se for para leilão, alguém vai comprar e ele vai rodar. Então, É aplica isso. a multa. Vamos supor, a gente sabe que hoje para trazer um carro custa 118% mais ou menos. Ok. Então, um carro até 30 anos, você quer trazer usado, você paga 200% de imposto. Não, mas é isso Quem que eu tô quer vai falando, trazer. Lipe. Mas- Ok, ótimo, e beleza. Tá beleza. não chegou mais uma Diablo esses dias? Não, mas aí Então, não, mas assim, maneira de dizer assim, poxa, pra quem quer trazer uma Diablo, você quer trazer qualquer carro, você traz. É Seja isso. feliz. Não, mas chegou lá a Ferrari. É, Mas o que eu quero traga. dizer, é assim, o cara, então, se vai para leilão, tudo bem, o governo não quer que o carro vá para leilão, em teoria, né? Então, em leilão, o carro vai sair pelo preço dele, ainda mais esse tipo de carro, né? Então, querido, você trouxe, tudo bem, você já pagou uma vez, esse carro uma hora vai para leilão. Você quer evitar o leilão? Você vai pagar mais uma vez o valor do carro. Acabou. Não vai para leilão, o governo se livra daquilo, o cara paga. Ah, você não quer? Você teve sua chance, amigo, você não tem a recorrer. É Esquece. arrecadação. Seria muito mais fácil. O que eu falei é arrecadação. Fica todo mundo feliz. O governo ganha, a pessoa roda com o carro, o entusiasta vê o carro na rua, fica todo mundo Exatamente. feliz. É um ciclo. Exatamente, é isso aí. É isso. É isso aí. Os meninos ficam lá na Ponte Cidade Jardim todo domingo tirando foto de carro esportivo. É um carro a mais para eles fotografarem, é um carro legal para você ver num posto de gasolina, para você ter o contato num evento. Cara, Não, é esse isso. Carreira pô. GT já está há tanto tempo que ele já é um carro que está arruinado. Não, já é. Mesma coisa A Murciélago tem uma amarela junto com ele. Então é. E tinha outros carros, né? Tinha o 911 Turbo Tinha, S. tinha. É que eu não acompanho 997. todos, porque alguns parece que conseguiram ser liberados. E É. aí eu não Tinha sei uma até o BM histórico também, não sei se era deles. Z3, Eu Z4, nunca né? consegui, até porque as fotos são escassas, né? Então eu não consegui detalhes, né? Eu Essas fotos são adoraria. De dentro da Receita. Sim. Quando vaza é É. alguém da Receita que Eu vazou. adoraria ter acesso, por exemplo, a pátios, porque, exemplo, pátio tanto público como particular. Imagina as preciosidades que não existem habitando nesses lugares. Carros únicos, carros com pouquíssimas unidades no Brasil, que habitam ali porque já virou sucata, mas para alguém, às vezes, pô, resgata para um projetinho de pista, faz um... Pô, você não vai poder rodar com o carro na rua, mas às vezes é um carro tão único que não valeria a pena ter. É isso. Cara, eu converso muito com o Lalo, né? O Lalo é uma figura. O Lalo é uma fonte inesgotável de maluquices. Né? Ele tem uma... Que nem você tem para os abandonados, ele tem para os carros estranhos. Os assim, únicos, aquelas né? coisas que vieram pouco. E o Lalo, cara, quando eu mandei, sei lá, a BM pro Badolato lá, aí o Badolato comprou aquela 316, que pegou fogo, não sei o quê. Aí falou, não, só veio 2 carros, ou 3, alguma coisa assim, então não sei o quê.
Aí o Lalo mandou para mim, falou, olha, na verdade são 9. Porque eu tenho todos registrados. Vira e mexe, eu compartilho com ele. Talvez tenha mais algum, mas que eu saiba são só esses. Outro dia eu achei um Acura Legend, né? Era Acura ou Honda? Enfim. É porque Honda veio oficialmente e os Acura vieram todos importados dos Estados Unidos, importação. Ele tava, Lipe, empilhado em cima de um Gol, de um Uno e acho que de um Clio. Ele era o 4º carro numa pilha num pátio da Polícia Civil. Eu passei, vi, eu falei, opa, essa lanterna eu conheço. Parei o carro, voltei a pé e tirei a foto. Mandei para ele. Ele não tinha aquele carro catalogado. Porque tá habitando num pátio. E eu vi por cima de um muro. Tentei entrar no lugar e falaram, é um pátio da polícia para carro apreendido, você não pode entrar. Imagina o que eu não faria. Mas eu sou advogado. Mas e adianta. Eu imagino o tanto de registro que eu poderia fazer nesses locais. Porque tem muita coisa legal. Eu falo ali na Marginal Tietê mesmo, perto do... Logo na Vila Maria, ali na entrada, saindo da Dutra, tem um Peugeot 205 que eu era criança, eu passava e via ele lá. Ele continua até hoje. Do mesmo lugar. Porque ele foi jogado ali num cantinho, ele está embaixo da parte coberta, né, do viaduto, que passa por uma alça do viaduto passa por cima da... Ele está lá. Eu era criança, eu via ele lá. É uma das memórias mais assim, longínquas que eu tenho de abandono. Até hoje ele está na mesma posição. Meu Deus. Poxa, há quantos anos aquele carro está lá? Cara, que coisa, né? É muito doido. É isso. surreal, né? É que nem há um tempo atrás teve alguns anos atrás, teve um vídeo que circulou, tal, de um pátio desse, que o cara fez um voo de o drone. cara jogando a pedra no... Mas era aquele daquele lugar na... Não, são dois, né? Esse do pátio é um pátio mesmo de apreensão que tem o 911 no meio, assim, da galera. Só que assim, o 911 se destaca pelo formato. Então o piloto do drone desceu e o registrou. E aí o cara do pátio começou a arremessar pedra, né? Pra tentar pegar no drone. E eu, salvo engano, até quase pegou. Tanto que o cara puxou o drone de lá. Esse que foi filmado também, que deu bastante problema, foi um cara que tem aquele Coliseu ali na Fernão Dias, cheio aí. de carro antigo. Isso aí deu muito barulho, porque parece que o cara não gosta que divulgue, mas não tem como, né, não saber o que tem lá dentro. E aí depois ele começou até a vender alguns carros. Eu tenho alguns conhecidos que chegaram a visitá-lo pessoalmente. Eu vi uma história que ele começou a vender alguns carros. Eu não sei. Era um típico caso de desapego. Era Fernão Dias. Cara, tem um formato de um coliseu, assim, Parece um coliseu mesmo, um negócio redondo. Em cima assim, de uma tipo montanha. Um estádio, sei lá. Mas quando você vê a imagem de drone, como ele é circular, os carros ficavam parados, formando como se fosse uma pizza gigante, assim. Os carros ficavam parados como se fossem as fatias dela ali. Nossa, eu nunca ouvi falar disso. Depois você dá uma olhadinha, depois eu te mando pra você ver, mas é bem interessante. E aí o cara começou a vender. Eu não sei se ele acumulava, se ele comprava para arrumar e não conseguia, mas também tem essa questão, né? Tem muita gente que acumula os carros. Eu recebi vários carros, principalmente no sul do Brasil, de pessoas que começaram a comprar e largava. Uhum. E tem muita história, né? O carro roda até quebrar. E aí o cara... comprei um Apollo, aí rodei e quebrou. Vou comprar um Verona. Aí comprava um Verona. Cara, aí mas comprou e muito quebrou. louco, porque esses carros são baratos de arrumar. Eu acho, quando você vê uma Mercedes abandonada, quando você vê o Land Rover... É compreensível. Quando você vê o Jetta, aquele Jetta que a gente estava falando antes, que está com o câmbio quebrado. Beleza. Custa 10 pau para arrumar. O carro vale 23 de tabela. E um Gol quadrado. O Gol quadrado, cara, você entra na padaria, gasta R$3 e compra a peça dele. Eu não consigo entender. Não funcionaram. São coisas que eu nunca vou entender. Eu acho que é isso. Eu nunca vou o cara entender. Que não tá nem aí, a pessoa que não tá nem aí. Não, isso aí não. E aí eu tenho nada, muita coisa assim que eu já vi. A pessoa, parei simplesmente. Tem gente que não tem motivo. Não, parei. Não quis mais usar. Isso aí era do meu pai, era do meu filho. Larguei aí. Não... Bom, eu abandonei a minha Alfa 6 meses, né? Na verdade, 6 meses não, ela ficou quase um ano abandonada. Eu larguei, ficou 6 meses sem eu ver o carro, que ficava na garagem do escritório do meu pai. E um dia ele ligava sempre, um dia a gente foi viajar, quando voltou ele tentou ligar e falou, acabou a bateria. Aí eu falei, depois eu vou lá trocar. Aí ficou mais 6 meses. Então ficou basicamente 6 meses abandonado, mas eu fiquei um ano sem ver o carro, cara. Entendeu? Porque eu tinha outro carro de uso, eu não ia lá no escritório do meu pai, porque não era a minha passagem, não sei o quê. Aí eu fui lá, aí comprei a bateria. Aí meu pai mesmo comprou a bateria, levou no cara do escapamento, porque o escapamento eu tinha estragado de vez, porque o escapamento de Alfa estraga mesmo. E aí ele botou o carro para andar, e eu falei, legal, agora eu vou vender. Agora tá andando. Aí eu peguei, andei uns 2 dias com o carro, 3,
e vendi o carro, cara. Você sabia que o carro estava lá. Há quem simplesmente esqueça da existência. E aí eu Não, vejo mas quem muito não- isso. Mas eu que amo o carro, o cacete, eu fiquei 1 ano sem ver o carro. Imagina pra quem não gosta. Imagina quem não gosta, exato, esse é o ponto. O cara abandonou de tchau. Por isso que eu falo, cada um tem o seu motivo. Eu não julgo, simplesmente eu tento contar a história. Quando eu fico sabendo, o pessoal, mas por que você não conta a história? Porque eu não sei. Quando eu sei e me é autorizado, eu conto. Então eu sempre tento Qual que é a história mostrar. mais legal dessas que você Ah, conhece? cara, tem tantas. Eu tenho história de carro que era do vô, aí o carro foi abandonado, o neto tá restaurando, aquele foto do menininho que ele tava ali no carro, depois o carro ficou abandonado. Tem muita história, que nem uma que eu gosto muito, que eu tô ansioso para ver o carro rodando e eu andar nele, uma Maserati 4200, conversível, a Spider. Eu postei ela, salvo engano, ela estava em Arujá. Eu postei ela, essa foto foi parar em site gringo. Assim, O negócio tomou uma proporção muito grande. Ela foi... Abandoned Exotics. Não, alguma total, coisa assim, desse tipo. nessa vibe. Ela foi encontrada com uma lona, porque ela estava sem a capota, coberta com uma lona, pedras, galhos em cima, né, para fazer o peso, cheia de mato ao redor, tudo, e um portão. Um cara comprou. E aí eu recebi as fotos do resgate. Então o carro subindo o status dela ali e o carro sendo erguido, né, colocado numa prancha tal e indo. O tempo foi passando, depois um cara me mandou uma mensagem, sabe esse carro aqui? Então, eu comprei, tá aqui, me mandou vídeos. Eu tô louco, eu já tô combinando com o cara. Ele não terminou de fazer toda a manutenção que restauro. precisa, mas ele já me mandou vídeo dela andando em estrada. Trocando marcha, assim, acelerando e o ponteiro subindo e o carro com aquela saúde. E aí você fala, pô, cara, é um carro que eu não vejo a hora da gente combinar de eu andar nesse carro. Se eu vou dirigir, não sei. Mas só de andar de passageiro e ver aquele carro, eu vou poder falar assim, eu testemunhei a história desse carro. E esse tipo de coisa para mim não tem preço. Você vê, muito seguidor fala assim, pô, vem conhecer meu carro ficou abandonado. Tem histórico mostra meu carro. Por quê? Porque eu gosto, é o que eu falei para vocês, eu gosto de carro. Então assim, eu gosto do Palio, eu gosto da Ferrari. É carro. Eu não tenho distinção, eu não tenho preconceito, eu não tenho uma distinção, eu simplesmente gosto da existência deles. Então eu vou valorizar a história, o modelo. Teve algum que você... Aquele que doeu mais o coração? Algum que você falou, meu Cara, Deus do são céu, vários, assim. Eu tenho assim, eu nunca esqueço, foi o Nissan Máxima, que eu sempre achei um carro classudo, eu sempre gostei. É animal. Um champanhe com aqueles frisos, que a época era moda, sabe? Você mandar dourar os logos e tal. Tava na moca. Aí a frente do carro meio erguida, assim e tal. Algumas Tava sem partes motor. do motor faltando, porque dava para ver pela grade ali. E o carro lá com aviso de remoção da prefeitura, tudo. E assim, é um carro que tava de lataria, ele tava impecável. Você via assim pelo vidro que ele tinha todos os equipamentos dentro, tudo. Carros, por exemplo, a Paraty que eu cresci, praticamente dos meus 5 aos, 14 anos, 7, 14 anos. Meu pai tinha uma Paraty GLS 84 que ele colocou a frente, ele comprou ela depois de uma batida frontal. E aí colocaram a frente da mais nova, né? Já era a mais alta, não era aquelas com a A seta. frente de 87 a 90. Isso, era a frentezinha o pisca vindo para a lateral, não era Igual aquele... do GTI azul Mônaco Isso, ali. exato. E esse carro eu sei onde ele está. Eu sei onde ele está, e ele está abandonado. Caramba. Eu morro de vontade de chegar, se eu tivesse condições agora, de chegar com um massinho de dinheiro e falar assim, eu quero esse carro. Escuta, mas você não sabe quanto custa. De repente o cara até te dá o carro. Você Então, conta a história pra ele. com vai certeza, saber. se o cara puxar o documento, vai ver o nome do meu pai. Então, assim, tá ali. Conversa. Então, Você saber quanto você tem que juntar. Então, neste momento da vida, eu não posso arrumar uma encrenca dessa pra O mim. cara acabou de casar, faz um Um ano, não fiz nem 2 anos de casado. Mas assim, eu tenho muita vontade tentando, de... droga. Então, eu tenho muita vontade de chegar lá e falar assim, me vende. Assim, porque teria um valor histórico pra mim, porque a gente passou muita história de amor e de ódio com aquele carro. Aquele carro já deixou a gente debaixo de um viaduto e só fomos assaltados porque o carro quebrou. O único assalto que eu me lembro sendo criança, em família, foi porque o carro tinha quebrado. Então, assim, o carro quebrou embaixo da ponte do Tatuapé numa noite de chuva e a gente lá parado com o carro. Em compensação, ele levou para viagens. Primeira vez que eu fui a alguns lugares, eu fui com aquele carro. Eu lembro de ficar dando tchau para as pessoas do carro de trás, apoiado no porta-mala. Eu lembro disso. Então, tanto que quando eu vejo isso, hoje em dia eu faço questão de estimular as crianças a responderem o gesto, porque eu tenho um afeto.
Eu queria chegar no dono dele e comprar. Hoje eu não posso, mas eu tô de olho nele. Eu passo pelo menos uma vez a cada 15 dias por ele onde ele tá. E eu sempre olho pela fresta do portão se ele permanece lá. Ah, tá dentro tá dentro de um portão. Tá dentro de uma casa. Que é bom. Você Ele tá sabe dentro de uma qual é a casa. Ele pelo tá menos. quebrado. O carro, ele tá quebrado. Porque ele não se locomove há anos. Ah, mas novamente, né? É o destino dele. Mas é Tem- isso, é uma Paraty, velho. Tem peça até É dizer AP. chega. em Então, abundância, você entende? né? É um carro, se não me engano, ele era 1.8. Se você levar o arame, o canivete, Um chiclete. Não, e eu tô fazendo e- mecânica, né? Então eu consigo, talvez daqui a pouquinho, eu mesmo já levantar o carro, porque ela era Então, carburada. pô, ia ser Então maravilhoso. eu já tô fazendo o curso, eu já conseguiria, talvez eu mesmo, que é uma ideia minha, de resgatar um carro com as minhas próprias Tá mãos. fazendo o que, Senai? Não, tô fazendo escola do mecânico. Ah, que legal. Eu comecei a fazer o curso. Se der tudo muito certo, até metade do ano que vem eu termino o curso, elétrica, injeção, eu vou conseguir mexer num carro. Por mim, não vou trabalhar com isso, não vou viver disso, mas eu vou poder dar fruto para um hobby que surgiu por causa dessa Animal. minha paixão pelo abandonado. Então, imagina, você fala assim de dor. Cara, sem dúvida, você vê uma Ferrari, uma Mercedes, uma BMW, mas pode parecer frio da minha parte, mas não tem nenhum carro abandonado que me doa de verdade de ver. Porque eu sei a Paraty, que... cara, Então, a Paraty, ela me dá uma coisa agridoce. Porque eu olho e falo assim, você podia estar tendo um fim melhor, um destino melhor do que tá aí. Mas não necessariamente, tanto que uma vez eu brinquei, eu queria comprar nem que for para tacar fogo. Tanta raiva que aquele carro me fez passar. Ou, por outro lado, eu ia talvez comprar e levar meu pai para dar uma volta e falar o seguinte, olha como que o destino é. Então, assim, eu acho que nada me dói porque eu não tenho muito esse apego, esse apreço, porque justamente o carro não foi uma história que eu vivi. Mas eu gosto de carros com história. Então eu faria questão de, por exemplo, de comprar um carro que teve uma história bem vivida. Resgatar um carro com uma história. Bonito isso. É verdade. Eu acho. Bom, a gente, meio que sem querer, a gente acabou fazendo isso com o Tempra, né? O nosso Tempra é um carro que não ficou na rua, mas é isso. Ficou abandonado numa garagem descoberta, portão para a rua, 2 dedos de vidro aberto, tomando sol, chuva, durante 12 anos. 12 anos, cara, é tempo pra cacete. É muita coisa. É muita É coisa. tempo pra cacete, não tem muito. Eu me lembro de uma história, tem algumas histórias assim, né, que acontecem. Uma mulher morreu, o cara gostava do carro e tal. Mas tem algumas histórias, tem 2 particularmente que eu me lembro que são muito marcantes. Uma história de um cara que tem um Tempra HLX 9797 na garagem 0, porque o filho falou que passou na faculdade. E o pai comprou o carro para dar para ele de presente. No final, o cara não tinha passado na faculdade. E ele deixou o carro na garagem lá para o filho ter que passar todo dia pelo carro e olhar para o carro e ver a merda que ele fez, porque ele mentiu, falou que tinha entrado na faculdade e não tinha. E o cara tá com o carro até hoje, desde 0. Tá lá na casa do O filho cara. já fez até MBA, fez E tá lá. mestrado. Não, o cara já... Doutorado. O filho, sei lá, mas o filho não, parece que nunca fez faculdade, sei lá. E o pai largou o carro lá pro filho ver e ele nunca quis vender, largou lá e Ele pronto. pegou um ranço do carro. Não, ele porque deve ser e É fica a bronca lá. mais longa da história. Deve ser o castigo mais perpétuo. Dura Porque 25 anos. ele comprou, sei lá, para dar, então ele comprou para dar o carro, tá? De 25 presente. anos, né? A traição, né? Ele se sentiu traído, provavelmente, Isso, materializou ali. Isso, e parece que o carro tá sem placa, guardar lá na garagem da casa do pai, desde então. E eu me lembro de uma outra história de um carro que foi o Reginaldo de Campinas até que resgatou, que acho que o pai tinha dado o carro pro filho, um XR3 cinza, de aniversário, de 18 anos, e ele saiu com outros amigos para comemorar e ele estava num carro que bateu e morreu. O moleque morreu. Então o carro ficou lá, na garagem, anos e anos e anos e anos, acho que até 2018 ou 2019, alguma coisa assim, o Reginaldo lembro. conseguiu comprar esse carro. Cinza com as faixinhas azul, né? Isso, 0. Carro 0, sem placa. Quantas histórias você não consegue contar? Exato, é muito louco. Bom, tem alguns carros que você já recebeu muitas vezes, mas você Sim. tem algum recordista, assim, fora esses de Natal? Tem algum Cara, carro que você fala, puta, esse aí Então, todo mundo me manda. os de Natal, sem dúvida, recebi muitas vezes 2 Eclipse, coincidentemente, os 2 vermelhos. Um em Pelotas, que ele tá com aquelas rodas TSW, que parecem Sei. Ele tá há anos parado lá, eu sempre recebo. Recebo também um Eclipse que estava no Espírito Santo, que é como se fosse, exemplo, tá? Faz de conta que existe o Pico do Jaraguá com terra. O cara foi subir, o carro quebrou lá em cima. E o carro ficou lá. E lá ficou. E aí roubaram as rodas, eu recebia muito com as rodas.
Aí depois agora eu comecei a receber sem as rodas. Porque o carro tá lá. É Então, bom que você vai acompanhando, não, né? todo mundo que vai lá, passa e segue a página me manda. Então eu tenho esses 2 Eclipse, eu tenho os carros de Natal, eu tenho carros que já viraram meio que patrimônios, assim. Aqui em São porque Paulo, aqui em São Paulo os caras acabam removendo, né? na rua. Mas mercados, por exemplo, estacionamento de supermercado, tem muito carro que tá lá e eu recebo muitas vezes os mesmos carros. Tem- Porque as pessoas vão ao mercado, vê o carro, tira e me manda. Aquele Civic do aeroporto do Rio. O cara Exatamente. veio andando de É. Nova York pra cá. O que tá no Galeão. Ah, sim, é outro sei, também. sei. É um Civic, é um New Civic Coupé. Coupé. Eu lembro Que o disso. cara veio andando e é isso. Um dia alguém perguntou, mas como que pode um carro desse abandonado? Até tinham me mandado, aí eu até mandei para ele logo depois você falou, puta, já me mandaram também. Na verdade o cara me mandou e eu falei, manda pro Sidney, que ele vai postar. E eu não lembro agora quem foi, eu não sei nem se foi o Yuri, talvez tenha sido o Ravitz que tenha me mandado. Mas alguém me mandou, alguém do Rio, e falou, olha a loucura, cara, com selo de Nova York, não sei o quê. Eu falei, cara, esse cara deve ter feito uma viagem muito doida, Américas, deve ter descido, e o cara para fazer um negócio desse, ele tem que tirar um ano sabático de emprego, ou tá aposentado, sei lá. E cara, um Civic desse, 2006, 2007 nos Estados Unidos, valia quanto? $2.000? Ele botou na conta da viagem. É lógico. Chegando lá, eu largo o carro, entro num avião, Ele tirou volto do Rio pra cá e os tchau. selos que tem no carro, né, no vidro, é Nova York, tem de 2 países, acho que de El Salvador, tem mais de 2 países da América Central e Latina, que ele pegou meio que um selo ali de autorização fronteiriça para poder rodar com o carro, e o carro tá lá. E fora que assim, o carro tá com papéis dentro, tudo. Daqui a pouco alguém vai lá, vai ter o estalo de abrir a porta. Provavelmente vai conseguir ver mais outras coisas ali dentro. E outra, o cara pegou, desparafusou as placas, botou na mala e foi embora. Então, assim, normal. O histórico de carros repetidos acontece muito, é muito. E Principalmente esses que estão, tipo, aeroporto, aeroporto, mercado, rodoviária, shopping. mercado, shopping. Rua acontece muito, mas em avenidas assim muito movimentadas é muito interessante que às vezes eu recebo, dá 2 dias eu recebo de novo o mesmo carro. Hoje mesmo eu recebi de uma Fiorino, que eu tirei foto dela quase 3 anos atrás, quando eu comecei a página. Eu comecei a página em 2019. Aí eu tava naquela vibe, quando eu vi que pegou o negócio, eu falei, vou atrás de carro. Aí indo pra minha época namorada, pô, vou tirar uma foto. Aí fazia um caminho mais longo. Aí tirava foto dos carros. Aí, tirei a foto de 10 carros, bacana, tem conteúdo para 5 dias, 2 posts por dia. Só que depois eu comecei a receber muita foto. E aí hoje eu recebi dessa Fiorino, que ela, eu tirei foto dela lá em 2019, ela tá no mesmo lugar. Só que ela já tá sem a grade do meio, ela tá muito suja, só que assim, ela já não tá suja, ela tá com limo de árvore. Ela que nem aquele C4 Palas que eu te mandei, que ficava lá na minha rua, você lembra um? Lembro. Em prata? Agora morreu, então agora só tem os Jetta lá e tem um pouquinho pra frente da onde estava o C4, tem um Clio preto. Então, esse tipo de coisa, quando você começa a ver, igual o aeroporto de Guarulhos. Durante a pandemia, eu recebi alguns amigos aqui em São Paulo e fui levá-los de novo para o aeroporto para irem embora. Eu falei assim, já que eu tô aqui, né, por que não? Aí eu fui dar uma volta no Terminal 1. E aí no Terminal 1 tem um monte. Então, eu entrei no Terminal 1, tava lá um Palace e uma Kombi. Eu tirei foto desse Palace. Então, ó. Lembra? Eu mandei isso num grupo, sei lá, deve fazer uns 6 anos. Eu lembro de eu ter tirado uma foto dele em 2018, quando eu fui fazer uma viagem naquele terminal e eu parei o carro lá dentro. E aí é um preto. Eu tirei foto dele 2018. Nós estamos em 2022 e eu tirei uma foto dele recente. Porque o estacionamento estava vazio, porque pandemia, aquele terminal estava fechado. Só estava ele e a Kombi lá. O cenário estava lindo para tirar foto, porque eu acho que há uma beleza no abandono. Sim. As pessoas acham que não, mas eu acho que tem algo de bonito ali. Tem. Eu acho que O pneu murcho, a sujeira. Eu acho que é a passagem do tempo. O que o tempo faz, né? Pelo menos para mim é isso. O que o tempo pode fazer? Talvez, além das histórias, né, que existam por trás, é isso. Como o tempo ele é, sei lá, inexorável, né? Você não tem como parar. E não tem jeito. Passa para mim, passa para você, passa para ele. As consequências daquilo, do tempo, elas são vividas por todo mundo. E por todas as coisas, né? Então é isso. Você vê o carro criando limo, o prédio abandonado, que a casa que era do Cid Ferreira. Sim. Uma casa de sei lá quantos milhões de 127 milhões de reais. Não pagaram tudo isso, né? Não, o valor de construção dela, né? Você já tirou várias fotos lá. Já. Eu sempre tento fazer um bookzinho lá e lá virou local de fazer foto, né? Você para ver depois quantos anúncios de carro são feitos com fotos tiradas lá, quantos ensaios têm sido feitos lá.
O Porque cara tem ela carro foi e vende. comprada depois, né, Ela foi pelo- comprada pelo por 47, Janguier, né? por 40, ela custou 127 na construção, ela foi vendida por 47 e agora está à venda de novo. Até onde eu sei. Porque eles iam transformar em Uma escola. Chegaram a pilhar, mandar mensagem para ele liberar minha entrada lá, meu ingresso, e não deu muito Quem certo. que é o dono? Janguier Diniz. O Janguier Ele faz Diniz. parte do grupo lá da confraria do empreendedor. O pessoal marcou ele e tal. Até onde eu sei, parece que ele viu, mas não deu um aval positivo. Porque eu queria conhecer o espaço. Porque eu acho lindo. Tanto sempre, outro dia era rodízio, né? E eu tinha que sair cedo para não pegar o horário do rodízio. O cara não vai morar lá, sei lá. Né? E aí eu passei por ela, eu fiz um álbum de fotos do meu carro lá de amanhecendo. Então era 6h20 da manhã, o sol estava nascendo. Eu comecei a tirar foto do carro lá na frente. Nossa, que animal. Ficou lindo. Por quê? Porque é um cenário, virou uma atração. Não, e é isso, né? E assim, coisas que desde que valem, desde algo que vale pouquíssimo, né, financeiramente falando, a algo que vale 100 e tralá milhões, o tempo não tá nem aí, cara. Exato. Vai passar não, mas a história dos e aviões. acabou. A história dos aviões é essa também. Não existe aeroporto no Brasil que não tenha avião abandonado. Ele falou, do Rio tem... Não, de onde você falou que tem? Eu falei Fortaleza, falei Rio. Não, você falou de onde tinha os dois que você tirou lá da Brasília, que tem o da Transbrasil lá, o primeiro 767. Cara, aqui em Congonhas tem um monte de avião largado. Você vai no aeroporto de Presidente Prudente, tem 2, 3 aviões largados. Tem 2 ou 3 voos semanais para o Presidente Prudente, tem 2 ou 3 aviões abandonados Esses lá. dias tinha um avião abandonado em Ribeirão Preto há muitos anos. A primeira vez que eu fui a Ribeirão Preto por avião, eu o vi lá parado. Eu fiquei cismado com aquilo. Comecei a tirar foto. Aí toda vez que eu ia a Ribeirão Preto, eu tirava foto. Eu escolhi o lado da aeronave justamente para poder saber a hora do pouso que eu ia vê-lo. Eu estava acostumado, eu chegava a fazer 100, 120 viagens de avião por ano, então para mim era rotineiro. Esse ano ele decolou pela primeira vez depois de anos. Eles fizeram um check geral nele, levantou o voo, porque há quem diga que ou ele volta a voar ou ele vai ser doador de peças. E aí ele foi retirado de lá, depois de anos de abandono. E é uma figurinha que já passou pela página. Então você consegue entender isso. Poxa, você vai em Fortaleza, um dos aviões estava abandonado, ele foi levado para a Alemanha. Trouxeram o Antonov para colocar a cápsula do avião dentro do Antonov para levar ele para a Alemanha. Porque ele foi envolvido num sequestro, quando ele era da Lufthansa. O avião... então ele foi para um museu. Ele vai ser restaurado. Ele foi envolvido num sequestro. Mas ele não era da Lufthansa mais. Não, ele era da Lufthansa. E aí ele foi vendido para a TAF, que era uma... E a TAF largou aqui. Usou depois que ela faliu tudo. Só que ele foi o avião de um sequestro. Para a empresa tem um valor histórico. O que ela fez? Vamos comprar. Parece que a negociação foi o seguinte: paga todas as taxas do estacionamento dele aí durante todo o tempo, leva ele embora. Desmontaram as asas, levaram numa carga, colocaram ele dentro do Antonov, inteirinho, né, a cápsula dele, levaram ele embora. Tem um histórico de abandono. Acho que é um 737. 737. Depois eu pego para vocês lerem sobre. Mas é muito legal. Ou seja, tem um histórico de abandono. E não tem mais. Porque ele foi levado para um fim digno. Ele vai ser restaurado, tudo. Quantos carros não hoje habitam no museu e não ficaram abandonados um dia? Sim. Sim. Cara, não precisa ir muito. Eu nem sei se eu já te contei essa história. Quando a gente foi lá, o Cauê estava com a gente. A gente foi no Conservatoire Citroën, lá perto de Paris. Hoje não é mais lá no lugar onde a gente foi. Eles mudaram a sede lá da fábrica e tal, então não é mais no lugar que a gente foi. Mas a gente foi lá e eram mais de 300 carros, assim, tudo junto, né? E eles tinham num outro lugar mais carros guardados. E num cantinho assim da fábrica, lá num cantinho do conservatório, lá no fim, tinha 2 Duchevaux, que eram basicamente o projeto do Duchevaux, restaurados, e 2 moídos. Aí o cara que levou a gente, porque o conservatório não é aberto para funcionário e tal, mas não é aberto a público, você não tem como você pagar um ingresso e ir. Então, o cara contou, mesmo assim tinha um cara responsável lá, e o Gui, ele contou a história pra gente. A história foi, aquele carro foi desenhado para brigar com o Fusca que estava sendo desenhado pelos nazistas, na mesma época, para ser o carro popular, um carro... Então, tinha muita coisa. Quando a guerra estourou, os
caras falaram, cara, os nazistas vão invadir isso aqui, vão roubar esse projeto. Vamos destruir. A ordem do presidente foi: destruam tudo. Os 4 protótipos, que foram para o Salão de Paris de 1939, destruam os 4 protótipos e os blueprints. Destrói tudo, porque senão os caras vão vir aqui, vão pegar e vão roubar. O cara que era o responsável pelo projeto, na fábrica, falou: vou destruir o cacete. Abriu um forro da fábrica, enfiou no forro do teto da fábrica os 4 carros e fechou. Teve guerra, a fábrica não foi atingida, gente foi presa, morreu, esse cara não foi, ninguém sabia, quem sabia da história também foi embora, não sabia, ninguém sabia. Até, se não me engano, 1968, quando deu um problema no forro da fábrica, eles foram restaurar, abriram, Os carros. acharam os 4 Tadá! carros lá. E aí eles tiraram esses carros de lá, e esses carros, se não me engano, nos anos 90, eles resolveram restaurar 2 e deixar 2 no estado. Então 2 estão demolidos, abandonados, e 2 foram restaurados. E estão lá contando a história. E é muito louco, porque aí tem as fotos de 1968 dos caras tirando os carros do forro. É muito louco. Então, esse cara. tipo de história, carros que são encontrados atrás de paredes, né? É. Época de inflação, enterrava o carro, quer dizer, emparedava o carro. Você tem muito disso. Quando eu visitei o Petersen, falaram que o Petersen tem um lugar que ficam os carros que The eles Vault. trocam, né, para exposição. Esses carros, poxa, não é que eles estão abandonados, eles estão bem cuidados, eles estão preservados. Mas é uma coisa que eu falo, quantas histórias não carregam Você ali? não foi Então, no The Vault? Custava 10 dólares não, mais, acho. eu fiz uma tarde e eu tive outras coisas para fazer, eu tive muito pouco tempo para explorá-lo. E eu fui à época da exposição da Ferrari, eu acabei ficando muito tempo vendo o dia que eu vi a Ferrari na minha frente, eu vi a Enzo, aí você, sabe, eu fiquei muito balançado, curti muito a visita comum. Mas eu queria ter explorado mais. É igual a mesma vibe de São Francisco, né? Não consegui em Alcatraz por logística. Mas eu adoraria, cara. A minha esposa, por exemplo, quando a gente foi para a Alemanha algumas vezes gravar e tal, ela... O dia que a gente foi gravar o museu da BM, por exemplo, a gente entrou, ela foi de manhã com a gente lá, ela andou, porque a gente sempre, para gravar o museu, o que a gente fazia? A gente entrava no museu de manhã cedo, fazia visita, visitava o museu todo, isso era um praxe que a gente fazia. E aí a gente escolhia o que a gente ia gravar do museu. Cada um escolhia uma parte, tinha as partes que tinham as cabeças para todo mundo e tal, e beleza. Então ela fez esse tour inicial com a gente e falou: beijo, tchau. Tô indo para Nuremberg. No campo de concentração. Falei: falou. Porque eu não iria nem a pau. Mas nem a pau. Eu falei: é um lugar que, é uma energia que eu não quero chegar perto, velho. Pra mim, não faz bem, sei lá. Quem acredita. São perfis, tanto que eu, pessoalmente, gosto muito da ideia de, por exemplo, ir no museu e saber que aquele carro tá lá preservado. Eu falo, é acessível ao público, as pessoas têm a chance de conhecer. Sim, tudo. sim. Agora, essa parte histórica é uma das coisas que eu valorizo no abandono. Porque quantos exemplares iguais estão apodrecendo por aí? E aí você vê às vezes, poxa, um aqui exposto, disponível, outro no museu. E quantos tem na rua? Eu adoraria, por exemplo, conhecer mais carros, dirigir mais carros, andar em mais carros. E eu acho que a página me dá essa possibilidade. Já andei, o Diego, quer andar no Twingo? Anda aí. Poxa, um carro que eu sempre achei icônico, pude andar. Me dá uma carona aí. C280, Mercedes, carro super legal que eu só vejo abandonado. Pude andar de carona. Então, esse tipo de coisa me deixa feliz de ver o vínculo. Não, esse tipo de coisa, exatamente. Eu tenho esse apreço de poder conhecer mais sobre principalmente os carros que eu tenho postado abandonados. Eu costumo falar pro Lipe, né, e para todo mundo, na verdade, que a gente é afortunado em poder fazer o que a gente faz, né? Porque a gente entra e vive situações que 1% da população, sei lá, nem 1%. Muito pouca gente pode ter acesso, né? E é bem louco, né? Porque assim, eu não faço o que eu faço aqui porque eu gosto de falar para uma câmera, eu faço o que eu faço por causa das histórias e pelos carros. Eu não poderia de jeito nenhum em outra profissão ter a oportunidade de dirigir a quantidade de carros que eu tenho. Isso para mim é
é impagável. É, isso. E essas histórias, para mim, também são... fazer o podcast, por exemplo, para mim é algo maravilhoso, porque é história. E carro tem uma história por trás. Não existe carro que não tem uma história por trás. O único carro que não tem uma história por trás é aquele que está na concessionária. Saiu de lá, tem história. E eu acho isso maravilhoso. E te digo mais. Se ele ficar 1 ano na concessionária, já tem história. É isso, né? Aí já começa a ter a história dele. Sabe aqueles carros que nunca foram vendidos, ficaram dentro da fábrica? Eles têm história também. A partir do momento que ele sai da linha de produção, ele passa a ter uma história. Sim, com Mas ele pode ir para a concessionária ser vendido, ele pode ir para uma instituição de caridade, ele pode ir parar um pré-série, pode parar num Senai. No Senai da vida. Sei lá, aquela história do Ítalo lá, do Tempra, que o Badolato comprou, que era do Senai. Cara, aquilo é surreal. Que tá com o Matheus hoje. Porra, aquela história... A história daquele carro é sensacional. É um carro com chassi cortado, nunca vai poder ser licenciado. E eu acho que o Matheus não tinha a menor intenção de algo diferente. O Matheus é um cara que eu conheço ele bastante. Ele é um cara que quer preservar. Ele nem queria comprar aquele carro, ele queria comprar um Tempra 16 válvulas, 2 portas azul no dia do Badolato. Aí ele chegou e viu aquele carro e falou, não dá, eu vou ter que comprar esse carro, eu preciso preservar esse carro. E comprou o carro abandonado. Conta a história para quem não sabe. É um Tempra que foi doado pela Fiat para o Senai. E a Fiat fez muito isso com os carros pré-série dos Tempra. Aliás, não só a Fiat, todas as montadoras a vida toda doaram carros para a Senai. Eu posso contar uma história de um outro carro que também é interessante, que eu vi uma vez. E aí esse carro foi doado, esse carro era usado para os alunos treinarem a mecânica, no curso de mecânica do Senac. Então, Senai ou Senac? Acho que é Senai. Senai. Então os caras desmontavam e montavam o carro, desmontavam o motor, montava a suspensão, E é um carro que tem o número de chassi cortado, porque é um carro pré-série, então teoricamente ele não pode ser vendido. Eu digo teoricamente porque a Volkswagen vendeu vários e teve que recomprar depois. E tem história, inclusive, de carro gringo da Volks que veio para tipo Passat Variant, que a Volks teve que recomprar aqui no Brasil, que era carro pré-série que foi vendido. Amarok, um monte de coisa assim. E esse carro, o Senac não usava mais, estava lá largado, o Senai. Tá bom, a gente sabe, a gente entendeu. Não, é que eu falei Senac e ele falou que é Senai. Bom, e aí eu estava lá abandonado e o Badolato falou, vocês não querem me vender? A gente vende, sei lá, e venderam qualquer coisa para ele. E é um carro que, sei lá, tem 1000 quilômetros, qualquer coisa assim, que era um carro pré-série mesmo, um carro que usavam para testar as coisas. Tanto que é um carro fora de padrão, porque ele não tem saúde. Obrigado. Ele não tem modelo, ele tem alguns acabamentos diferentes do que saiu de fato para ser vendido na rua. E outro carro que eu me lembro de ver foi uma vez a gente foi num encontro, eu e o Gil. Nós fomos de ônibus para Curitiba num CWB Tuning Show. Curitiba Tuning Show. Nossa senhora. Tinha mais o que fazer mesmo. Não, nada. Final de semana em Curitiba. Era isso. Um amigo dele ia expor Nada contra o CWB Tuning Show, se ainda existe, tá, pessoal? É mais pelo fato de ele pegar um ônibus para ir para Curitiba. Foi para curtir Curitiba no final de semana. E, cara, a gente... É porque o dono... Tinha um amigo dele que tinha uma Saveiro de show, o Chris. Ele tinha uma Saveiro que foi feita pela Dimension, então tinha um monte de... E aí a gente foi nesse show aí, isso que importa. A gente foi os 3 de ônibus para lá. E aí tinha um stand do Força Livre, que era uma coisa de arrancada, que tinha lá uma oficina que fazia carros de arrancada lá em Curitiba, e eles tinham um Golf azul Jazz e um Tropic Orange, que eram carros que tinham sido doados pela Volkswagen, chassi cortado também, eram 2 GTI. E eu me lembro de ver nesse evento especificamente um carro raríssimo no stand do Senai, que tinha sido doado também para esse tipo com essa finalidade de montar, desmontar, fazer coisa assim. A Volks doou muito e leiloou alguns carros, inclusive a gente falou disso outro dia, eu e você. Sim. Era um Golf GTI 337 Edition, que era para comemorar, se não me engano, os 30 anos do Golf GTI, alguma coisa assim. E ele tinha... porque esses carros, os MK4, eram fabricados no Brasil e exportados para Américas. Então, eles não eram fabricados em Puebla, como
como Sim. sempre foi e como depois do MK4 foi. Eles eram fabricados no Brasil, exportados para todos os países da América. Então, tudo que tinha de edição especial, mesmo os VR6, V5, era tudo fabricado no Brasil. Então, todos têm chassi 9 BW. E aí o GTI 337 Edition, ele tinha os bancos recaro igual da RS4, ele tinha as BBS RC, ele tinha todo o kit de carroceria, não sei o que, era uma comemoração especial. O câmbio dele tinha bolinha de golfe, igual dos GTS, porque era para voltar ao passado. E esse carro foi doado para o Senai. E aí, depois que o Badolato postou a história, não sei o quê, alguém postou uma foto, ou mandou para o Matheus, ou mandou para mim, alguma coisa que eu repostei do Matheus, falando, olha aqui, ó, no Senai de Recife, sei lá. Tipo, uns 80 carros assim lá. Tudo de muitos anos até carro novo. Por exemplo, tinha Ford Territory. Entendi. Nem é fabricado no Brasil, mas provavelmente Mas tá lá foi doado para Ford, acho que era na Bahia. Mas muitos e muitos e muitos carros, cara. Era um Eu negócio recebi bizarro. um 500 Abarth em Isso, Fortaleza, no isso, eu Senai recebi também. Assim, eu adoraria, tanto que aqui em São Paulo tem a Kombi pequenininha, né, que parece uma bisnaguinha, tem um Ômega que está cortado ao meio, Sim. tem uma C... Mas isso foi uma- doado pela própria fábrica. pela fábrica. Tem uma E, não sei se é E550, uma E320 azul, que era de corpo consular, tá lá também no Senai daqui de São Paulo. Foi doado para o Senai. Exatamente. Então, assim, eu adoraria ter acesso a todos os Senais, tanto que tem um em Santo Amaro que eu entrei e vi Polo, faróis separados, vi Gol em cores que eu não vejo na rua. Você não vê. E eles estão lá. Nada me tira da cabeça que é o quê? É um pré-série e os carros estão absurdamente impecáveis. Que era, o Polo era roxo? Roxo. A calota não tem um risco na calota do carro. Um Gol 16 válvulas naquele dourado, aerofóliozinho, tal, máscara negra no farol. O carro tá lindo. Ele não sai dali. Ele sai, vai pro elevador, desce, porque eu fui lá me matricular no curso de elétricos e híbridos, que é uma nova paixão que eu descobri. E aí eu queria saber sobre o curso e aí vem conhecer o espaço. Como eu estou estudando mecânica, ficou mais fácil a conversa. E aí, vai fazer? Já fiz. Era um curso de 36 horas, eu fiz. Tá. E aí eu tô para me matricular num outro, que aí já é mais longo, mas aí demanda tempo que hoje eu não consigo conciliar. Que aí é um curso de quase 6 meses. Para poder entender mais sobre híbridos e elétricos. elétricos e híbridos. Pô, que legal isso, hein? Eu não sabia nem que existia. Existe. também não. Já Dá está vontade de começando fazer. até tanto de manutenção, a parte de manutenção, como conhecimento técnico eu sei que geral. a Bosch em Campinas dá alguns cursos de híbridos e elétricos. Eu queria muito conhecer porque é algo que me despertou muita atenção. Eu acho que não vai ser uma coisa muito fácil no Brasil no começo, mas eu acho que a eletrificação, ou pelo menos a parte híbrida, tende a dar bons frutos daqui a algum tempo. Eu acho que é o caminho sem volta. Eu não acho que os carros todos vão virar elétricos. Eu acho que você vai ter carro elétrico, você vai ter carro híbrido. Não acho bem impossível você ter carro só a combustão, a não ser que você tenha uma legislação X, e eu acho que, por exemplo, carros esportivos poderiam ter uma legislação única para eles por causa disso, até Pelo de volume, volume. né? Não é ele que vai acabar com a atmosfera, inclusive, porque se todos os outros virarem híbridos e elétricos, aquele carro a combustão Exato. não vai fazer nada. Mas eu acho que é um negócio muito interessante, cara. Porque eu já comecei a postar carros abandonados que são híbridos ou elétricos, né? Eu já postei Prius. Eu já postei, já recebi, mas não postei veículos 100% elétricos chineses que vieram experimentais, motos elétricas e já estão largadas. Tem a questão do Cara, Fusion. eu não consegui tirar foto, mas eu vi basicamente aquelas Palio e Taipu, sabe? Sim. Eu não me surpreenderia daqui a pouco dela. Eu já recebi elas em leilão. Eu cheguei a visitar, quando eu fiz a visita à Foz, eu em Itaipu vi Megane, Fluence, vi vários carros elétricos que eu fico pensando assim. Tem até Twizy lá, né? Tem o Zoe. E aí? Quem vai comprar isso aqui mas daqui a é um que tempo? essas Palio, especificamente, a Fiat fez uma parceria, ela né? fez. Outro dia tinha uma para vender em leilão, e eu sei disso porque o Matheus é maluco, e ele comprou o Ítalo, ele quase comprou essa Palio. É que chegou num valor que ele falou, não, aqui eu não vou mais. E foi vendida? Acho que saiu por 36 pau, sei lá, um negócio
bizarro. É muito E as pessoas falam na página, esse aí é o futuro abandonado, falando dos elétricos. Muita gente não aceita não digo nem a modernização, mas a chegada desses carros de uma forma mais popular. Ontem eu fui no cinema e aí quando a gente parou no estacionamento eu vi um Cayenne e uma XC60 sendo carregadas. Aí ainda falei pra minha esposa, eu falei assim, ó, essa aqui, você gosta, né? Que ela gosta muito da XC60. Eu falei, essa aqui é que eu gosto, né? Fomos pro cinema. Quando a gente voltou do filme, tinha outra XC60 carregando. Eu falei, existe público. Ou se existe. Assim, existe quem interesse. Nossa. Porque assim, o filme que eu assisti demorou 2 horas. Quanto de carga não teria dado? Economizaria da minha casa, economizaria meu tempo, porque o carro já está lá parado, garanto a vaga, já estou pagando estacionamento, garanto ali uma carguinha a mais. Então as pessoas falam, né, isso aí vai virar abandonado no futuro. Não, a gente vira gente- e mexe e abastece em shopping. A gente mora... Abastece. Melhor coisa que vocês A falam. gente mora perto do Shopping Morumbi. O Shopping Morumbi, ele tem... Acho que são 6 vagas. 6 vagas, eu sempre vou lá. 6 vagas. Algumas vezes já parei lá E de não ter. E não tinha. Não tinha. E aí tem que esperar, aí você vai e volta. Eu porque descobri precisa recentemente, carregar pra no Anália gravar. Franco, 8 vagas de carros elétricos. 8. Uma do lado É da que é do outra. mesmo grupo do Shopping É, Morumbi. então, assim, mas eu fiquei impressionado, porque tinha 3 ou 4 sendo abastecidos. Carregados ao mesmo tempo. Mas é isso. BMW, tinha Zoe, tinha Leaf e tinha acho que um XC40. Os 4 ali, bonitinhos e tal. Você fala, bom, o cara tá passeando no shopping, vai Então é voltar isso, com o carro você vai ficar carregado. parado, o carro vai ficar parado mesmo. Não, assim, eu acho que é um caminho sem volta. Sinceramente, eu acho que é um caminho sem volta. Se eu teria, com certeza. Eu Provavelmente acho um que híbrido. Eu teria. Porque eu gosto de longas hoje jornadas. Um híbrido, um elétrico, talvez se eu tivesse um outro carro. Eu vou dizer, para minha realidade, hoje, um elétrico me atenderia numa boa. Porque raramente eu viajo. Raramente eu viajo de carro. Então, não faria muita diferença. Aliás, não faria muita diferença, não. Seria até melhor se eu tivesse um. Mas eu acho que o pessoal tem um pouco de preconceito. Primeiro, eu gosto do barulho do motor. Eu também gosto do barulho do motor. Todo mundo gosta do barulho do motor. Mas, novamente, a maioria das pessoas não está nem aí para carro. A maioria das pessoas prefere entrar num carro totalmente silencioso do que um que vai ficar fazendo barulho no seu ouvido. É isso. E geralmente uma não é casada com a outra, né? Porque eu sou assim, minha esposa não gosta de carro barulhento. Então. Como é que eu faço? Assim, isso aí não existe. Mas puta, se quebrar a bateria, se tiver que trocar a bateria hoje, nossa, vai ser um absurdo. Claro, hoje vai. Se tiver que trocar a bateria hoje de um Zoe, ela custa 170 mil reais. No Prius, o Prius rouba um catalisador do carro nos Estados Unidos. Não só do preço, agora estão roubando de tudo. Então você imagina, é um carro que pode ficar abandonado por uma coisa totalmente alheia. Então assim, ok, hoje é caro. O que as pessoas não entendem é que toda a tecnologia ela é exponencial. Né? Vai melhorar o alcance. A própria Volvo acabou de divulgar as novos XC60 e 90 híbridos. Isso, pessoal, já faz umas 4 semanas. Quando vocês aumentaram estão assistindo. 70% a carga. Entendeu? Que o cara roda no híbrido. Olha Então, o quanto de salto de capacidade em pouco tempo. 4, 5 anos. Entendeu? O que não isso está vai por mudar vir, né? muito. O preço da manutenção vai cair. Aliás, o preço da manutenção do carro elétrico é infinitamente menor. Desgaste é menor. Porque você tem muito menos peça. Acabou. Isso eu aprendi Simples assim. no curso que eu fiz. Você vê a questão de ferramental necessário para você mexer no carro. Você tem que ter uma especificidade? Tem. Mas é muito menos gasto. É isso. Até isso. pastilha de freio. Você fala, disco de freio vai gastar muito menos. Mas muito menos. A questão da regeneração. O pessoal às vezes não olha, não avalia desse jeito. É isso. Eu fui pro show, eu fui no show do Metallica que teve aqui em São Paulo. E eu fui de um Uber que era um Kicks. Era uma motorista. E ela estava falando sobre carro. Né? Começamos a falar sobre carro, para variar. E ela falou, eu quero trocar tal. E eu pensei em pegar um elétrico. Mas eu não sei se vale a pena. Porque, né, eu acho que é muito caro hoje. Eu falei assim, escuta, sim, você vai ter desconto no IPVA. Você não vai ter rodízio, ou seja, você vai ter aí... Mas táxi não tem rodízio. Não, é Uber. Você não vai ter rodízio, porque então você vai ter aí pelo menos mais algumas horas por dia para você ganhar dinheiro. Manutenção é muito menor. O custo para você rodar é muito menor. Ela falou, no meio do dia eu vou ter que carregar. Eu falei, não vai. Você roda quanto por dia? Uns 300 km por dia. Eu falei, então,
Você não vai. Você vai rodar, você vai carregar todos os dias na sua casa. Mas eu vou ter que colocar um negócio lá na minha casa. Vai. Vai. Mas tempo que você vai ficar com Investimento inicial, né? o carro, vai ser muito mais barato você comprar um híbrido ou um elétrico do que um carro mais caro, porque ela queria ir para um carro mais caro para ficar melhor, tal. Você entendeu? Então eu acho que as pessoas não fazem muito. É que muitas A pessoas conta vão no disso. embalo, né? Por isso que o pessoal fala, logo, quando eu postei o Prius, esse é o caminho do carro híbrido, esse é o caminho do carro elétrico. Daqui a pouco não vai ter manutenção. Mas não tem manutenção no normal, a combustão. Se quem não dá em um, não vai dar no outro. Você não tem condições de bancar, de manter. É o que eu falo, o primeiro stage do carro deveria ser documentação em dia. Primeira coisa que eu sempre falo. Então, assim, nada me tira a paz de poder andar com o meu carro onde for, no horário que for, passar por blitz que for, porque o carro está com o documento em ordem, seguro está em ordem, não bebi. Então, assim, esse tipo de coisa me dá muita tranquilidade. E há quem não gosta mais do carro, por quê? Colegas de trabalho. Eu gosto de sair beber e ter a tranquilidade de chamar Uber. Beleza? Tá bom. É uma opção sua. Eu sou geralmente o único que não, sabe, não fica até muito tarde nas coisas. Por quê? Porque não, o estacionamento vai fechar para você pegar meu carro. Coisa muito básica. O estacionamento vai fechar para você pegar meu carro. E as pessoas não têm esse vínculo, não têm esse apego, mas andam sem carro. Vendi meu carro, não pago mais IPVA, não pago mais seguro. Beleza. Eu faz quase 2 anos já que eu não tenho carro. Então, Tem gente que não vê. Mas aí que tá, a gente também tá sempre com. é que vocês não, estão tem, a gente tem outra trabalhando em facilidade. cima do carro, né? Mas assim, eu digo porque mesmo que eu não trabalhasse com isso, eu provavelmente não teria carro. Não me faria falta ter carro. O uso consciente, né? Você sabe disso. É isso. Entendeu? Pra mim não faz diferença, não. Faz Eu diferença, não. gosto Hoje. muito de como as pessoas olham pro bem material. Que tem gente que eu falei, tem gente que não liga. Então o carro tá lá largado ou não, a pessoa comprou outro, não anda mais. Então... Eu teria um carro, mas eu não teria um carro pro dia a dia, muito provavelmente. Eu teria um carro hoje, né? Eu teria um carro para diversão. Eu tenho dinheiro para gastar, eu quero comprar um carro porque amo o carro, mas eu quero fazer alguma coisa divertida. É um carro para eu me divertir, para eu ter tesão de sentar, andar, acelerar. Aí eu gosto. É o meu sonho de consumo, ter 2, 3 carros para, poxa, tem 2 em casa que são de uso diário e normal e ter um para hobby, para diversão, para aprender a mexer na mecânica, para poder me divertir. Quer levar no autódromo para fazer um track day? O carro vai estar apto. Eu ainda quero fazer isso. Lista para eles, eu arrisco dizer que eu tenho um de cada marca. Dos que eu quero ter. Arrisco te dizer. Da mesma forma como eu A arrisco. gente faz a lista da merda. Então, e boa parte deles são, eu acho que se enquadrariam na de vocês. E eu também tenho, por exemplo, eu sempre falo assim, qual o carro mais recebido de cada marca? Eu consigo te falar. A gente sempre brinca assim, tipo, Alfa é o 2.300, é o 164. Que os mais recebo da página. Mercedes, C180, classe A. Então eu tenho essa jogada. É o carro que eu quero ter. Eu sou louco para ter um ZX Dakar. Gosto muito. Peugeot, um 206 Quicksilver. Gosto do carro, acho legal pra caramba. Visualmente, então, não sei o que, faço manutenção, Peugeot mais vendido da história. Sim. Tenho uma possibilidade. Volks, cara, aí eu tenho um problema. Chevrolet, tem um problema, que são vários que eu gostaria de ter. E aí essa jogatina minha de curtir os carros, só que eu não consegui efetivar ainda, né? Porque ainda uso o carro racionalmente. É isso. Eu acho que o carro por diversão é muito legal. É minha opinião, né? Claro, eu precisaria ter um carro por causa do trabalho da minha esposa, enfim. Mas, por exemplo, o nosso Tempra tem ficado na minha casa agora. E eu saí essa semana, eu saí 2 vezes com ele. Cara, fazia muito tempo que eu não me sentia tão bem e o carro tá lá, tá, né? Ele anda. Tá bom, de suspensão, tá? O motor ele tá funcionando e tal. Que a suspensão tá. Pneu novo, suspensão tá toda feita, entendeu? Então, de andar, o carro é muito bom. Tem o câmbio arranha as marchas, porque nós já estamos resolvendo isso, tá, pessoal? Tem a hora que ele fica oscilando a rotação, vazamentinho de óleo, a turbina tá, então você não pode esticar, senão começa a fumar a turbina toda. Mas, cara, pra você rodar no dia a dia normal, devagarinho... Ele vai. Do A ao B ele tá entregando. Fazia tempo que eu não saía de casa e chegava num lugar que eu ia sorrindo de casa até esse lugar. E é isso. Acabou. Porque Às vezes você não faz isso com o carro zero que você tá usando de João, imprensa. Mas não, é isso. De marca premium. Então. Porque apesar da gente ter o lado muito bom
de andar em vários carros diferentes, a gente tem um lado muito ruim, que é você vai acostumando. Você vai perdendo aquele... A impessoalidade do carro. Não, você vai perdendo aquela coisa do nossa senhora, eu tô num Audi. Nossa senhora, eu tô num Mercedes, sabe? Tipo, claro que é muito legal. É animal, né? Você andar e tal. Eu sei que vai ter um monte de gente que vai comentar assim, o cara acha que é normal andar. Não acho que é normal, é esse o ponto. Mas você vai perdendo aquele primeiro tesão. Você perde aquele wow factor. É isso, entendeu? Aquele negócio tipo, que do cacete do que eu tô fazendo. É igual eu tô falo, andando. andou na Q3, depois andou na Q3 Coupé. É a isso. Q3. Andou no Entendeu? A3 Sedan, depois no É muito A3 legal? comum. Claro que é muito legal. Uma hora é diferente para um entusiasta que pegou, por exemplo, um A3 do primeiro fabricado no Brasil. Pô, você vai andar no carro desse, você vai sentir uma nostalgia, você vai viver aquilo. Sim. É o que eu quero trabalhar um pouco mais. E aí muito seguidor já falou, meu carro está à disposição. Outro dia eu postei sobre um carro, agora vai me falhar a memória qual que é. Eu sou apaixonado por aquele carro. O cara falou assim, quando você quiser está à sua disposição. Eu falei, sério que você tem um? Ele falou, sério. É um carro raro, eu não lembro agora qual que é, mas que eu postei algo no story sobre ele. Ele falou, não, quando você quiser, vamos marcar para você andar. Pô, que legal. E assim, é carro que você fala, pô, sério? Ele falou, não, tá à sua disposição. Não, isso é muito legal, né? Eu lembro que eu falei uma vez de um Mustang. Eu sou apaixonado por Mustang. Eu acho um dos carros mais legais que já existiram. O 68, 65, né? 65 até 69. E aí um amigo nosso, o Roma, de Velaro, falou isso na pandemia. Aliás, eu te peço desculpas, Roma, que eu nunca mais voltei esse assunto com você, porque estava na pandemia, acabou passando. E porque também a gente não gosta de gravar com um carro que não é nosso, que não seja de imprensa. Falou, porra, tem um amigo meu que tem um, vou falar com ele. Ele falou, cara, pode ir lá, pode gravar. Tem um aqui, você viu? Eu vi. Eu vi. Eu vi. Então, cara, é isso. A paixão pelo carro ela... Pode falar, eu acho que eu ia falar alguma besteira, mas tudo bem. Não, eu queria te perguntar o que você achou do resgate do XR4i? Que o pessoal da Death Garage tá... Cara, aquele o carro William era um é carro... louco. Ele é louco. O William é louco. Ele é louco. Eu sigo o canal dele faz um tempo. Não, cara, o William é louco. Eu assisto todos os vídeos dele. E é o que eu falo, ele talvez seja a personificação da loucura automotiva que todo mundo queria ter. Porque ele simplesmente resgata os carros, dá um talento nos carros e passa pra frente. Ele curte o carro e manda embora. Alguns ele fica, obviamente, mas os que ele não fica, ele passa sem apego. Então ele entende talvez o lance do resgate, funciona e vai embora, segue sua vida. É uma coisa que eu adoraria ter capacidade física, psicológica e econômica de fazer. Eu também. Porque aquele carro, cara, ele me mandou quando ele descobriu. E ele sempre falava, Sidney, eu tô de olho, eu tô esperando. Pô, a documentação do carro saiu, o cara tá lá nos Estados Unidos, inventário, agora que saiu da família do cara, dos filhos do cara, que era o dono do carro, ele resgatou o carro. Como é que é a história? Você sabe a história? Basicamente o carro era de um cara que morreu, o carro estava em inventário, a família foi para os Estados Unidos, o carro ficou lá, ele comprou, e aí agora que o inventário saiu, o carro pôde ser vendido. E ele foi lá, já estava na porta para comprar. Ele fez isso com um Lexus SC300, se eu não me engano, que tem o Toyota... É o motor irmão do Supra. Ele tem um Toyota que é irmão dele. Mesma coisa, pegou, o carro já foi repassado para frente. E a única coisa que interessava, até onde eu sei, para muita gente era o motor. Era o motor. E o carro? Não interessava para as pessoas? Talvez não. Você bota o quê? Vai botar o quê? Um AP? Vai vir o de motor fechado, o carro vai estar andando. Há quem não se importe com essa transmutação. Para mim, sinceramente, eu acho que o carro andando ele tem seu valor histórico. E ele vai ter esse carro único, cara, porque é um Mercury. Então, assim, você não tem um desse no Brasil. Não tem. Existe Mas um não só tem a nem mais. nos Estados Parece que existe só um no Brasil. Nem no Brasil, parece que é no Paraguai, cidade fronteiriça, né? Não é XR4. Não né? é XR4, parece que é cidade fronteiriça. Eu não sei se é Mato Grosso ou se é Paraná. Mas é cidade fronteiriça que o carro transita entre as duas cidades, Brasil e Paraguai. Mas não é o XR4. É muito louco. E o cara faz com prazer. A gente se conheceu por causa da página. E eu faço toda a questão de divulgar o quanto eu puder. Porque o cara manja muito. Ele é legal. Eu gosto dos resgates deles. Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente encerrar, que nós já estamos com 2 horas de conversa aqui. Que carro que você é apaixonado, assim, que você fala, puta, se eu... Não estamos botando dinheiro em questão, nada disso. Fala, este é o carro. Eu tenho um fascínio absurdo pelo Dodge Viper. Na vida. Eu lembro de um salão do automóvel que tinha
um RT10, não era um GTS, se eu não me engano. Que eu sentei eu tenho uma foto sentado na frente dele, no salão do automóvel, aquela muvuca. GTS azul? Não, era vermelho. Vermelho? Faixas prata ou branca. Eu pode sentei diante dele, meu pai tirou a foto, eu tenho essa foto impressa. É uma das poucas fotos impressas que eu tenho, que eu fiz questão de digitalizar e guardar. Época de Orkut e tudo, eu postei. Eu tenho um fascínio para aquele carro. Quando eu fui na oficina, que tem aqui em São Paulo, que tinha acho que 2 ou 3 exemplares, eu parei o carro. Na Sumaré. Eu falei, por favor, eu posso ver? Eu fui com tanta devoção, acho que diante dos carros, que a moça falou, caras, né? fica à vontade, nem precisa. E outro dia eu fui no galpão... Lá tem uma Diablo também, né? Tem uma Tá Diablo. ligado? E eu fui acho que no galpão Z28 e tinha um Hennessy, o verde. Cara, eu tremi, assim. É Mamba, né? Eu olhei, eu tremi diante dele. É Black Mamba, não? É. Mamba... Ah, sei lá, não sei. Mas o o da Hennessy chama é. Mamba, em vez Green Mamba, qualquer Ele, coisa assim. sabe quando você... Não é físico o negócio. Vem assim, eu falo, cara, eu tô vendo ele. E aí o capô tava aberto, você poder ver o motor, você vê o quanto que aquele carro... Ele fez parte da minha infância. Eu brinco que minha mãe nunca me deixou colocar pôster na parede, porque eu tinha quartzo, né, no quarto e não grudava, então eu não podia colar direito o pôster. Mas eu acho que eu queria muito fazer um quadro, assim, revestir uma parede com fotos do Dodge Viper. Que pra mim sempre foi um carro icônico. Queria muito poder dirigir, queria muito poder andar em um de carona, como fosse, mas só de saber que ele existe e que alguns exemplares eu posso ter acesso aqui no Brasil, tanto que outro dia eu estava na Avenida Europa, eu vi passar o RT10 amarelo. No que ele passou, eu esqueci, todo mundo estava ao meu redor. Eu estava com vários amigos, eu só parei para ver ele passar. Porque aquilo ali mexe comigo, assim. Então, eu acho que você falando de carro, lógico, Ferrari tem uma aura muito grande, mas é Ferrari. Então, Ferrari eu consigo... Indo para o trabalho, eu passo na frente da concessionária. Mas o carro que mexe comigo mesmo talvez seja ele. Eu me lembro a primeira vez que eu vi um Viper ao vivo. Eu estudava ali na Vila Olímpia e eu esperava meu pai na esquina de baixo do colégio, que tinha uma valeta. Ainda tem, né? E é uma valeta considerável. Grande. E eu estava sentado no chão. Clodomiro, Amazonas. Eu tava sentado no chão e passou um vermelho na minha frente, assim. Pô, sentado, eu tava na altura da janela, né, do carro. E eu me lembro de olhar aquilo e falar... Tinha um no prédio da Tissa, você lembra disso? O cara passou... Eu acho que era o mesmo carro. E o cara passou, obviamente, a meio por hora, para não deixar o para-choque dele lá na valeta. E eu me lembro de olhar e falar, olha o tamanho desse pneu. Era surreal o tamanho daquilo. E a gente tem que lembrar, isso era nos anos 90, tá, pessoal? Nos anos 90, a roda legal era aro 15. Né? Então, não, acho que a do Viper era 17, o pneu traseiro era 335, era um 305. E hoje, gigantesco aquilo. Eu lembro que é um carro que realmente... Ele é uma aparição, né? Vejo, eu paro. Eu não tenho como. Foi um dos carros mais legais que eu dirigi na vida. Eu tive a oportunidade de dirigir a última geração, o GTS, da última geração. E eu dirigi bastante ele, eu acho que eu andei umas boas 500 milhas com ele. E, cara, na Califórnia, claro, não aqui. Aliás, é um carro muito parecido com o que tem aqui para vender. Ele era vermelho com as faixas pretas e as rodas pretas. Cara, mas que carro, velho. Que carro. E eu não entendi o Viper até sentar e dirigir. Depois, eu gostava, sempre gostei do design e tal, mas nunca tive amor. Depois que eu sentei e dirigi aquele carro, eu falei, porra, por que nunca ninguém me falou isso? Eu lembro quando eu vi a primeira vez em Interlagos andando, os da antiga GT3. Ah, sim. Quando eu vi eles andando, vi ele mas no box aquela é a ligado. geração que eu menos gosto, sabia? Então. Que é a do Mamba, né? Sim, é que vê-lo, saber que ele existe, já aquilo pra mim já era o ápice, sabe? Então... Eu tenho um amigo que tem um daqueles 0 guardado na garagem. Nossa. De corrida. Nunca foi usado. Nossa. Nunca foi corrido. Você fala, um chassi novo e um motor novo que ele recebeu lá. do seguro. Era um desses carros que corria, bateu, e aí recebeu do seguro, eles compraram um chassi novo e um motor novo, montaram, acabou o campeonato. E tá lá. Nunca correu. Tá na garagem de casa. Talvez eu tenha visto a batida dele, porque eu estava no dia que um deles bateu em Interlagos. Interlagos, é esse aí. Então é esse aí. Adoraria conhecer seu amigo. É piloto, Matheus Stumpf. É o dele então. É o dele. Então pronto. É o preto e laranja. Eu lembro. É o carro dele. Ele tem um desse guardado na garagem de casa. Porque... É igual Mustang. Aluguei, já andei, gosto, me desperta alguma coisa. Mas é um carro
acessível. Você vai na rua aqui, daqui a pouco você consegue ver um. Nós passamos por um agora vindo pra cá, bem legal. Sim, verdade. Sidney, cara, eu não tenho como te agradecer a tua presença aqui. Muito legal, é muito legal conversar com você. A gente já fez lives até mais longas do que essa conversa, mas eu acho que essa conversa aqui foi legal para explorar um pouco mais esse lado da página, o lado dos carros abandonados e tudo mais. Legal demais. Muito, muito, muito obrigado por você ter vindo aqui, por você estar com a gente nesse tempo, por você dedicar esse tempo todo à página também. Obrigado por você fazer a gente ver esses carros e, cara, que você consiga continuar seguindo. Valeu. E que daqui a pouco você consiga comprar para ti, que era do seu pai. Eu queria agradecer a vocês, Lipe e Vaz, pelo convite. É um prazer compartilhar um pouquinho das histórias, porque existe alguém por trás da página, existe alguém com suas histórias, com suas experiências, e poder falar um pouquinho disso para mim é sempre uma alegria. Cara, muito obrigado mesmo. Eu sou um fã seu, você sabe disso. Valeu demais. Pessoal, muito, muito obrigado. Vamos agradecer também ao pessoal, os nossos apoiadores da The Garage. Gosta de carro antigo? Vai lá, thegarage.com. .com.br, né? .com.br. Ou no Instagram. @thegarage_br. Só para deixar os caras bravos. É isso aí. E se também gosta de fazer aposta, vai lá, betmais.com, faça sua aposta. Coloque no seu primeiro aporte nosso promo code Inside Cars e o The Garage. E o BetMais vai dobrar esse primeiro aporte até R$300. Certo? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau.